Fala Dev, finalmente chegou o grande momento. Estamos decolando rumo ao próximo nível em mais uma missão. Essa é a 6ª edição do NLW, uma edição totalmente especial. E Together, né? Edição Together não é à toa esse nome, porque nós vamos evoluir juntos durante essa semana, que vai ser incrível. E a gente preparou muita coisa bacana, muita coisa inédita pra gente exatamente evoluir junto durante essa semana, porque te prepara, vai ser bastante intenso, muito conteúdo e coisa inédita. Então, curta bastante, aproveite essa semana, sinta-se em casa. Se você está participando de uma NLW, de uma edição da NLW pela primeira vez, né? Sinta-se em casa. Se você já participou de outras edições também, sinta-se em casa novamente. É bom poder revê-lo e ter você aqui, tá ok? Então, bora pra tela que eu preparei aqui o nosso roteiro para eu não esquecer, na verdade, nenhum tópico, tá bom? Então, eu já te dei as boas-vindas aqui, deixa eu aumentar um pouco mais o zoom, né? Eu já te dei as boas-vindas aqui. E deixa eu me apresentar, o meu nome é Rodrigo Gonçalves, ok? Eu sou o Rodrigo Gonçalves, se quiser pode também me seguir lá no Instagram, pra gente trocar ideia. Meu nome é Rodrigo Gonçalves e sou instrutor da trilha de React Native aqui na Rocket City, tá bom? Trabalho com desenvolvimento mobile, mas também com desenvolvimento web e também já trabalhei com desenvolvimento desktop, já passei por diversas stacks e tecnologias e React Native aí hoje ocupa um lugar especial no meu coração, é uma tecnologia que eu sou apaixonado, gosto muito, e a gente vai falar exatamente de React Native aqui durante essa semana. Então, durante a nossa trilha de React Native, vou te trazer esse overview nesse primeiro encontro nosso. Nós vamos desenvolver uma aplicação do total zero juntos, tá bom? Então, hoje a gente já vai começar a codar, já vamos começar a desenvolver essa aplicação, e a gente vai desenvolver essa aplicação inteira, começo, meio e fim. Então, quando eu chegar lá no último encontro nosso, você vai ter uma aplicação completa para você colocar, inclusive, no seu portfólio, fazer um post lá no LinkedIn, pode também me marcar lá e a gente vai trocando ideia por lá também. Então, a gente vai desenvolver uma aplicação utilizando React Native, né, desenvolvimento tanto para iOS quanto para Android, utilizando APIs nativas aqui durante o desenvolvimento da nossa aplicação. Vai ser incrível e daqui a pouco eu já tô aqui, ó, me segurando para revelar o projeto que nós vamos desenvolver, mas tá chegando o momento de saber qual é, né? Mas antes, eu quero te dar algumas dicas de como você pode fazer para chegar até o fim. Primeiro, fazer parte da comunidade, super importante, né? Quando você tá num ambiente que você tem outros devs colaborando, outros devs para conversar, o teu crescimento ele é acelerado de uma forma exponencial, sabe? Então, aproveite a comunidade para conversar, para fazer network, para tirar dúvidas, tá bom? Para conversar com outros devs, para trocar mesmo ideia. Então, aproveite a comunidade e o link tá aqui no vídeo, tá? Então, o link tá logo abaixo aqui do vídeo. E aí, caso você tiver alguma dúvida durante as aulas aqui, né, da trilha de React Native, você pode vir aqui, deixa eu abrir aqui você pode vir aqui na comunidade, deixa eu trazer ela para cá. Tá, você pode vir aqui na comunidade da Rocket, aqui, né? E aí você vai vir aqui na sua trilha, deixa eu achar aqui a trilha React Native, e aqui você vai encontrar a divisão por aulas. Então tem aula 1, tem aula 2, aula 3, né? E assim por diante. Então na aula 1, por exemplo, digamos que você esteja com uma determinada dúvida. A gente vai usar aqui TypeScript. Então você pode vir aqui, ó, e pôr TS dessa forma aqui, assim, ó, né? Com 3 crases e TS, se você colocar JS aqui, ele vai entender, ele vai ativar a syntax highlight do JS, mas você pode colocar o TS e colocar aqui qual é a sua dúvida. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho um console log no meu problema aqui, sei lá, ou não estou conseguindo fazer tal coisa, né? E aí você pode, antes aqui, né, colocar, galera, dá um enter, ó, ele vai mandar exatamente com a syntax do código ali, e você pode, galera, não... Alguém me ajuda com isso, por favor? Né? E aí você coloca aqui um emojizinho. Bom, legal? Então você pode aproveitar a comunidade para tirar dúvidas, para pedir ajuda, né? E lá na comunidade vai estar todo o time da Rocket lá. Eu também vou estar lá na comunidade, todo o time da Rocket, para poder ajudar todo mundo realmente a chegar no próximo nível.
Legal? E também a própria comunidade super colaborativa. Então, você pode postar lá uma dúvida sua, ou às vezes alguma coisa que você não está conseguindo desenvolver, e a galera da comunidade é muito engajada, e esse é o espírito, né? A gente aprende muito quando ajuda o outro e vice-versa. Então, com certeza, a galera da comunidade também vai estar super aberta para também ajudar, beleza? Eu vou só apagar aqui, né? Senão o pessoal vai chegar aqui e falar assim, meu Deus, que é isso aqui, né? Mas só foi um exemplo. E aqui é o Markdown, né? Nada mais é do que Markdown, e aí você coloca aqui qual que é a sintaxe que você quer ativar, TS para TypeScript no caso, e aí ele ativa essa syntax highlight, né? Deixa o código formatadinho. Porque é um pouco ruim mandar assim, por exemplo, ó. Deixa eu mandar ele sem formatar, né? Mandar desse jeito, né? Parece que se mistura ali o texto com o que é código, aí fica mais difícil a leitura. Então essa é uma dica mesmo, até para facilitar aí para que outras pessoas possam visualizar o seu código e te ajudar, tá? Então deixa eu remover aqui. Deixa eu também remover isso daqui. E beleza, agora tá limpinho. Show. Então já te mostrei aqui como você tirar dúvidas técnicas ali na comunidade, se conectar com outros devs, né? Como eu disse, né? Aproveite a comunidade também para se conectar com outros devs, fazer amizade mesmo, sabe? Conhecer, trocar ideia durante essa semana que vai ser incrível. Porque às vezes você tá trocando ideia e conversando com algum dev ali na comunidade, e às vezes ele pode ser teu parceiro ou tua parceira de trabalho no futuro, em um projeto que vocês vão começar juntos e aí por diante, e é aí que nascem as oportunidades e as conexões, né? E por fim, também se apresente lá na comunidade para que as pessoas possam conhecer você, coloca lá quem é você, compartilha o link do teu GitHub, compartilha o link também do seu LinkedIn e assim por diante. Super importante também te falar que nós teremos desafios durante essa missão. Então, em que você vai poder ganhar brindes exclusivos, da Rocket City. Durante essa semana, nós teremos desafios, e aí você pode ganhar aí prêmios e brindes exclusivos da Rocket City, então vale super a pena. E o desafio em si é uma forma de fixar ainda mais, né, de consolidar ainda mais tudo aquilo que a gente vai construir, tudo aquilo que você vai aprender durante essa semana para chegar ao próximo nível. Aí talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, mas como que eu vou conseguir esse brinde? O que eu tenho que fazer, né, para conseguir fazer esses desafios e, consequentemente, ter acesso a esses brindes? Então, primeiro, a gente vai liberar um código em cada aula. Então, toda aula, no final dela, por isso é importante você acompanhar até o final, porque além, claro, de acompanhar e de evoluir aqui junto durante a semana no desenvolvimento da aplicação, no final de cada aula nós vamos liberar, né? Eu vou liberar aqui na trilha de React Native e os outros instrutores em cada trilha, um código para que você guarde esse código. Então você tem que guardar esse código para poder depois acessar ali os desafios que vão ser liberados na plataforma, tá bom? Então, fica ligado que no final de toda a aula vai ser liberado um código, e aí você tem que guardar muito bem esse código para você ter acesso e conseguir aí ter acesso aos desafios e, consequentemente, liberar brindes exclusivos para você. Por isso, você tem que ter bastante foco e estar atento nos e-mails e na nossa comunidade. Porque qualquer aviso importante, qualquer comunicado, né, até sobre os desafios e sobre os brindes em si, fica ligado no e-mail, né, o e-mail que você utilizou para se cadastrar aqui na NLW, e também fica ligado no que está acontecendo lá na comunidade, tá? Então, é só ficar de olho nos e-mails e na comunidade que você vai ficar por dentro de tudo, qualquer informação que for importante. Esses são os meios que nós vamos utilizar para que a informação chegue até você sempre, legal? Então, já falei aqui de coisa boa, né? Ganhar brinde é coisa boa, e aí, claro que você tem missão, né, desafios a serem superados aí, e tudo isso repetindo, né, é para consolidar tudo aquilo que a gente vai aprender e desenvolver durante essa semana. E agora, chegou o grande momento de eu apresentar para você o projeto. E vou te falar uma coisa. Esse projeto tá sensacional, tá incrível esse projeto, essa aplicação que nós vamos desenvolver, que inclusive é uma aplicação que teve aí um clamor, digamos assim, da comunidade. Enfim, é uma aplicação que a gente sempre quis desenvolver, e a comunidade também, de certa forma, sempre ficou na expectativa
do tema em si, né? O tema da aplicação. Então a gente tá muito feliz com a aplicação que a gente... Eu tô muito feliz com a aplicação que a gente vai desenvolver aqui durante essa semana. E eu até deixei ela aqui como Top Secrets. E vamos lá. Rufem os tambores. E o projeto é o Gameplay. Exatamente uma aplicação de games. Essa vai ser a aplicação que a gente vai rodar juntos durante essa semana, que tá sensacional. Se liga só, um app para organizar a nossa jogatina, né? Os jogos aí, os games. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é um app para auxiliar aí momentos que você quer jogar com seus amigos, né? Seus games aí favoritos com seus amigos. Organizar aquele duelo que combinou, organizar aquele momento lá que tu combinou com seus amigos e amigas do trabalho, enfim, da escola, da faculdade, para vocês terem um momento ali de jogar juntos, enfim, esse é o gameplay. Então a gente vai ter a tela de splash, que é aquela tela que abre ali e fica em exibição enquanto o app está sendo carregado. E aqui a gente vai ter a tela de login. E sim, teremos integração, nosso app vai ter integração e login social, autenticação com o Discord, que vai ser sensacional. Só em cima disso a gente vai ver muita coisa massa. Essa vai ser a tela inicial, que a gente vai conseguir filtrar ali, por exemplo, se é uma partida ranqueada, se é duelo, se é diversão, se é treino e por aí vai. A gente tem aqui as partidas agendadas, que a gente vai conseguir visualizar para quando a gente agendou. Digamos que a gente agendou uma partida aí por final de semana e tal. Tem aqui, né, os detalhes para poder agendar a partida, beleza? Aqui a gente tem, né, a partida selecionada, a gente tem aqui também, quando clicado aqui, o servidor, né, e a gente vai buscar tudo isso lá do Discord, tá, o servidor, beleza? Aqui é ele selecionado, show, com as informações preenchidas, botãozinho de agendar, e aqui tem... Quando você clica em um determinado agendamento, né, de uma partida, vai abrir aqui os detalhes, né, para você visualizar, então, quem é que está conectado já lá, quem é que já está lá online, né, quem é que está, ou não, né, pode ser que a pessoa esteja conectada no Discord, mas está com outro status. E aqui a gente tem um botão para você entrar no servidor, e aí você vai ser redirecionado, vai ser muito massa, porque a gente vai ver aqui, por exemplo, Deep Linking, que vai ser sensacional, e também vai ter esse botãozinho de compartilhar, que a gente vai gerar o invite do Discord do servidor, que você vai poder compartilhar isso com seus amigos, pelo WhatsApp, por e-mail, por SMS, enfim, pelo Telegram, o que você achar melhor, você vai ver que a gente vai dar várias opções de compartilhamento. Então, um app sensacional com um tema incrível que é games. E fala sério, o design desse app tá lindão e a gente vai codar esse app aqui do total zero. Beleza? Então, sensacional. Deixa eu voltar aqui. Vamos então ao código, mas antes... É super importante a gente saber o que é o React Native, né? E ter uma base bem sólida dos fundamentos dessa tecnologia, né? Caso você não conheça. Então, bora lá. Antes da gente seguir, vamos vir para esse quadro que eu preparei aqui para te trazer bastante clareza aqui dos fundamentos do React Native, tá bom? Do desenvolvimento mobile com React Native. Beleza? Então, vamos lá. A pergunta mais básica que poderíamos fazer é o que é o React Native, né? Basicamente, o React Native ele é um framework de criação de aplicações nativas mobile. O que isso significa? Isso significa que a gente consegue preservar a experiência do usuário na sua plataforma de origem ou na sua plataforma de preferência. Por exemplo, no React Native a gente pode manter o comportamento padrão de um botão em ambas as plataformas. Lá no iOS, quando o botão for pressionado pelo usuário, ele pode fazer um efeito de opacidade. Quando for pressionado no Android, ele pode fazer o efeito de ripple, que é o comportamento padrão no ambiente Android, né? Então a gente pode manter o comportamento padrão e preservar essa experiência do usuário na sua plataforma de preferência, ou também a gente pode criar os nossos próprios componentes de forma customizada. Além disso, claro, o fato de ter interfaces nativas contribui e tem um ganho, né, gigante na questão de performance da nossa aplicação, de fluidez e etc. Então, isso já cai no próximo tópico, né, que é o multiplataforma. A gente tem a mesma base de código, e nessa mesma base de código a gente consegue
ter aplicativos, apps, tanto para iOS quanto para Android. O React Native é um projeto open source que é mantido pelo Facebook desde 2015 e nós podemos, né, como já comentei, e temos a possibilidade de manipular cada plataforma de forma diferente. Digamos que você queira fazer uma personalização, alguma customização, alguma configuração específica para o iOS, você pode, a mesma coisa para o Android, tá legal? E seguindo aqui, algumas características, aqui as principais características do React Native, tá? Que faz dele ser uma tecnologia incrível. Primeiro, disparado fast refresh, que dá o feedback quase que instantâneo das alterações que a gente está fazendo no app e a gente consegue visualizar isso de uma maneira quase que instantânea na tela. Quem já desenvolveu em linguagens compiladas, como é o caso, por exemplo, do C#, sabe que esse processo de você modificar alguma coisa na interface, aí você tem que ir lá, buildar a aplicação, aguardar o build, né, ser gerado, né, a nova versão da aplicação, para então visualizar o que aconteceu ali, se a sua mudança, se a alteração ficou de acordo com aquilo que você esperava. Aqui não, aqui a gente salvou quase que instantaneamente, as alterações são refletidas na tela. Ele consegue identificar as alterações e já reflete isso para a gente na interface, o que aumenta muito a nossa produtividade. Outra coisa que eu já tinha comentado, né, no tópico anterior, mas no React Native a gente tem uma base de código para ambas as plataformas, tanto para iOS quanto para o Android. Isso facilita demais manutenção de código, manter de fato a nossa aplicação, liberar novas funcionalidades, porque a gente tem uma única base de código para se preocupar e cuidar. No React Native a gente desenvolve com uma linguagem muito popular, que é o JavaScript, né? Então, é o JavaScript. Por isso que eu sempre digo que quem vem do desenvolvimento web se sente em casa. Se sente em casa no desenvolvimento mobile, porque muitas semelhanças, você vai notar isso. Por exemplo, é o JavaScript que a gente vai usar como linguagem de programação. A forma de estilização é muito parecida, muito semelhante. A sintaxe, né, baseada em marcação para criar elementos, enfim. Então, você tem muita coisa da web semelhante aqui. Então, quem vem da web aí sente-se em casa, né? Acaba se acostumando e tem uma transição, na verdade, bem suave, assim, e bem tranquila aqui no React Native. E, por fim, o React Native, o que faz dele também uma tecnologia incrível, é que tem uma comunidade muito ativa, que está o tempo todo disponibilizando inúmeras bibliotecas e APIs para a gente utilizar nas nossas aplicações. Além daquelas, aqui o próprio React Native já disponibiliza, a comunidade sempre está muito engajada em criar novas possibilidades aí através de bibliotecas e APIs que são lançadas e atualizadas constantemente para a gente. Então, entendidos agora dessas características do React Native, vamos agora retomar um pouco como que acontece esse workflow de desenvolvimento tradicional. Então, digamos que você queira desenvolver um aplicativo, ok? Digamos que você queira desenvolver um aplicativo e você quer que o seu aplicativo esteja disponível tanto para iOS quanto para Android, ok? Se você quer o seu aplicativo disponível para as duas plataformas no desenvolvimento tradicional, no caso do iOS, você vai ter que desenvolver seu aplicativo utilizando um Objective-C ou um Swift, para poder, então, gerar um IPA para você publicar na Apple Store. Depois, você tem que fazer o mesmo processo, né? Você tem que desenvolver novamente o app, e aí para Android, utilizando Java ou Kotlin, para poder gerar um APK para colocar na Google Play. Ou seja, você tem que desenvolver o mesmo projeto duas vezes. E aí, claro, que você tem duas bases de códigos e aí você tem uma complexidade exponencial, porque você tem duas bases de códigos para cuidar. Digamos que você queira liberar uma nova funcionalidade do seu app. Você tem que implementar e vai ter que implementar essa funcionalidade nova tanto para Android, para disponibilizar para os seus usuários de Android e depois fazer o mesmo com iOS. Então, atualizar nas duas bases de código. Digamos que tenha um erro em uma determinada funcionalidade, você vai ter que fazer manutenção nas duas bases de código, tanto no iOS quanto no Android, para liberar a atualização para os dois tipos aí de ambientes e plataforma. Então, você tem uma complexidade aí elevado a 2, digamos, né? Então, uma complexidade maior. Não estou dizendo, né, e vale super a pena reforçar isso, eu vou reforçar aqui, não estou dizendo que o desenvolvimento tradicional
acabou, que ninguém desenvolve mais de maneira tradicional. Não, o desenvolvimento tradicional ainda tem o seu espaço e sim é bastante utilizado. Digamos que você queira desenvolver uma aplicação muito específica para Android. Muito específica porque você quer explorar um recurso que tem os usuários ali de Android, muito específico, e aí, tudo certo, vai de desenvolvimento tradicional, né, que faz total sentido. Digamos que lá no iOS você quer fazer um app muito específico, porque você quer explorar algumas funcionalidades, alguma questão de hardware, você quer fazer uma aplicação, por exemplo, de realidade aumentada, bem específica para iOS, vai desenvolvimento tradicional para iOS, que vai dar super certo e é o recomendado. Agora, os outros 99% das aplicações vai de desenvolvimento multiplataforma, que vai ser sucesso. E aqui entra o React Native no desenvolvimento multiplataforma. A gente tem uma única base de código, e essa única base de código a gente consegue, então, gerar apps, tanto para ter o app tanto para iOS quanto para Android. Eu não preciso fazer o código duas vezes. E aí você deve estar se perguntando como isso é possível. A base de código nossa é JavaScript. Esse código JavaScript, ele é empacotado em um carinha chamado de bundle. E aí é o bundle.js, ele gera como se fosse um pacotão que passa ali pelo nosso Metro Bundle, gera esse pacote, e aí a gente tem um JS Core. O JS Core faz com que cada plataforma, seja no Android ou no iOS, entenda o nosso código e então renderize interfaces nativas, seja no iOS, seja no Android. E como que isso acontece? Como que ele renderiza, pega todo o nosso código e renderiza essas interfaces de forma nativa em cada ambiente? Para a gente desenvolver interfaces nativas no React Native, a gente usa uma síntese chamada de JSX, muito parecida com as marcações, né, HTML. Então, por isso que eu disse que quem vem aí da web, do desenvolvimento web, já logo vai se sentindo em casa. Então, no caso, o JSX, eu tenho aqui, por exemplo, um componente de texto. Então, eu tenho a abertura aqui desse componente e eu tenho o final dele aqui, o fechamento dele, e eu estou escrevendo a frase, olá, Rodrigo. E aí, o que acontece no momento que o nosso código passa ali pelo JS Core? Nesse momento, eu estou, na minha aplicação, eu estou utilizando um componente de texto, ok? Quando chega no iOS, esse componente de texto, ele vai ser renderizado como uma UI Text, que é o componente específico do iOS para renderizar texto em tela. No caso do Android, ele vai renderizar esse mesmo componente com uma Text View, que é o elemento nativo do Android para exibir texto. Percebe? Então ele passa pelo JSX, que é o como nós escrevemos e construímos e desenvolvemos os elementos em tela, né, os nossos componentes, e esses componentes vão ser renderizados de forma nativa em cada um do seu ambiente, em cada plataforma, seja ela iOS ou seja ela Android. Eu até deixei aqui do lado um outro exemplo para fixar bem. Digamos que aqui a gente tenha um app que lista, né, alguns pets. Então tem aqui um Android desse lado, tem aqui um iOS desse lado aqui, e aqui em cima a gente tem a divisão Android e aqui embaixo a divisão iOS. E aí digamos que a gente pegou esse item aqui, ó, da lista. Vamos analisar ele. Primeiro, esse item, ele está em volta por volta dele, né, é como se ele estivesse dentro de uma caixinha, né? Então ele está dentro de um elemento. Então é um elemento que está agrupando tanto a imagem do pet quanto o texto. Esse elemento que está por volta, no React Native, a gente utilizaria uma view. E aí no Android, essa view vai ser renderizada como view group, né, que é um elemento para agrupar elementos, um componente para agrupar. E no iOS vai renderizar como uma UI view. Percebe? No iOS UI View, no Android View Group. Agora a imagem. No React Native a gente utilizaria a image. Olha só como vai para o Android, vai ser renderizado como uma Image View, que é o componente nativo do Android para renderizar a imagem, e no iOS é o Image View. O texto, no React Native a gente utilizaria o text, né, como eu mostrei ali do lado. No caso do Android, vai renderizar como uma Text View, e no iOS uma UI Text View, que são os componentes nativos correspondentes da plataforma para serem renderizados, beleza? Então, essa é a base, né? A base do como o React Native entrega para a gente interfaces de fato nativa em cada uma das
plataforma dos ambientes, beleza? Como eu disse, né, no React Native, a gente tem componentes e que, inclusive, né, os componentes, a grande essência do React Native, o que é incrível porque a componentização, e o React Native é baseado em componentização, a componentização ela é sensacional pensando também na questão de produtividade, na questão de organização do teu código, porque você consegue quebrar o teu código em blocos menores, então você tem blocos menores e como se fosse um quebra-cabeça, você consegue juntar essas peças da tua aplicação. E o legal do componente é que você consegue pegar esse componente e fazer dele, né, um bloco, uma peça desse quebra-cabeça, e que você pode reutilizar esse bloco, né, esse componente, em vários outros lugares da tua aplicação, o mesmo componente. Então você facilita a manutenção, o teu código fica mais enxuto, mais organizado, né, você precisar mudar um determinado componente, isso já vai refletir em toda a aplicação, né, os lugares que está utilizando aquele componente, então você ganha bastante na produtividade, na escala do teu projeto, da tua aplicação. Então os componentes, eles são incríveis de fato e sensacionais pensando em todas essas questões. E no React Native, a gente tem os componentes que já vem instalado e que já vem prontos para a gente utilizar, né, junto com o próprio projeto, né, que são os Core Components. A gente também tem os componentes criados pela própria comunidade. Lembra que eu falei que a comunidade de React Native é uma comunidade muito engajada, é uma comunidade muito ativa que está o tempo todo desenvolvendo e disponibilizando para a gente novas bibliotecas. Então a gente pode sim utilizar da comunidade vários componentes, APIs, enfim, que estão constantemente sendo publicadas, disponibilizadas e atualizadas. E também a gente pode criar os nossos próprios componentes de acordo com aquilo que a gente quer e deseja. Então o React Native ele traz para a gente também um poder de personalização e customização que é excelente, beleza? Então chegamos agora no o que é o Expo e por que a gente vai utilizar o Expo aqui para desenvolver a nossa aplicação. Vamos primeiro pensar no cenário sem o Expo. No cenário sem o Expo, que é essa primeira etapa aqui, né, a gente iria precisar de um emulador para visualizar o nosso APK. E para ter o emulador aqui e configurar o ambiente sem o Expo, dá um trabalhinho. Você tem que fazer a instalação da SDK, configurar as variáveis de ambiente, tem que também fazer download do Android Studio, instalar o emulador, baixar as APIs que você quer utilizar, sei lá, 28, 29 do Android. Se você tiver no iOS, né, baixar, por exemplo, e instalar o Xcode, né? Enfim, então tem uma série de configurações que a gente precisaria fazer. E outra coisa também é que rodar a nossa aplicação e codar ela e vendo no emulador, é claro que aqui eu vou usar o emulador, né, tranquilo, eu vou usar o emulador aqui, até para você ver e visualizar junto comigo o que a gente está fazendo, né, até para você ver o resultado ali da aplicação. Mas ter o emulador aberto enquanto coda, a gente tem que considerar que é uma coisa a mais disputando aí, concorrendo memória do nosso computador, e o emulador não é um dos recursos mais leves que se tem, né? Então, graças ao Expo, a gente não precisa se preocupar com essas configurações, porque ele prepara o ambiente para a gente de desenvolvimento. Por isso que eu sempre digo que o Expo é sensacional em questão de produtividade, gosto muito dele pela questão de produtividade, porque simplesmente você não precisa se preocupar com essas configurações. Você simplesmente tem que ter o Expo instalado na sua máquina, instalar o Expo no teu celular, o client dele, é um aplicativo que você instala no seu celular, e você consegue codar e ver e visualizar o resultado do app que você está construindo diretamente do seu celular físico, o que é sensacional. E aí como que isso acontece, né? Primeiro, você tem que... E agora eu vou falar do ambiente de fato, né? Deixa eu até vir aqui e dar um check, ó. Tô falando do ambiente, eu tô te explicando por que a gente vai usar o Expo agora, daqui a pouco eu vou falar do TypeScript, né? Então, como eu comentei, o Expo, ele é muito bom por questão de produtividade, né? Que ele vai cuidar de todo o ambiente pra gente. Como que eu configuro esse ambiente? E aqui eu vou abrir um parênteses. Junto com esse vídeo tem links aqui, tá? Você vai encontrar o link com o passo a passo de configuração do ambiente, tá? Mas eu vou mostrar aqui bem rápido, não tem muito segredo para utilizar o Expo, mas também tem um passo a passo aqui no link junto com o vídeo. O que você precisa então? Primeiro, você tem que ter o Node instalado na sua máquina, beleza?
primeira etapa é instalar o Node, e aí é recomendado você utilizar a versão LTS, né, que é a versão recomendada. Beleza, depois que você instalou o Node, você vai procurar aqui por Expo CLI, você vai clicar nessa opção aqui, ó, Get Expo Tools, beleza? E aí, aqui ó, você tem as opções, né, de ferramentas do Expo. Esse daqui é o Expo CLI, que é o que você tem que instalar na sua máquina. Vou clicar nele e você vai rodar esse comando, npm install Expo CLI como global, para você ter acesso a ele na sua máquina. E o npm, lógico que é o Node Package Manager, né? Então você tem que ter instalado o Node antes para poder usar o npm, que é o gerenciador de pacotes padrão do Node. Depois que você instalar globalmente aí o Expo na sua máquina, você pode voltar e aqui você tem o client e você pode instalar, seja no emulador, caso você queira usar o emulador, mas eu recomendo fortemente que você utilize o seu próprio dispositivo físico para acompanhar as aulas, porque como eu disse, né, é uma coisa a menos aberta ali no teu computador, concorrendo com a memória, enfim. E é legal você já olhando, né, direto do seu celular, até para você mostrar para as pessoas que estão próximas ali de você enquanto você está desenvolvendo, é bem legal. Então aqui, ó, você tem a opção tanto para o iOS e a opção tanto para o Android, ó, tá? Ele vai te jogar para a loja aqui da Apple Store, no caso do iOS, e da Google Play, no caso do Android. É só fazer a instalação como qualquer outro aplicativo, beleza? Então, e aí o que acontece? No momento que você iniciar o projeto, a gente vai fazer isso daqui a pouco, criar e iniciar o projeto, você consegue ler um QR Code ou utilizar o URL do projeto para poder acessar o projeto pelo seu dispositivo físico, o que é muito bom porque você não precisa nem de cabo, né? Só basta você estar na mesma rede, né? Porque vindo agora por esse cenário, o Expo Client, ele cuida pra gente do ambiente, né, que esse emulador ficaria responsável, né? E aí eu não teria que fazer todas aquelas configurações que eu faria se caso eu fosse utilizar o emulador. Além dessa facilidade, né, de ter o nosso ambiente pronto de desenvolvimento em questão de segundos, minutos, outra vantagem é que o Expo ele tem um monte de APIs prontas, né, funcionalidades prontas para a gente usar nas nossas aplicações, né? E qual que é a vantagem disso? Por exemplo, se eu quero utilizar câmera no meu app para selecionar foto do álbum do usuário, se eu não fazer com o Expo e eu for fazer isso com o React CLI, por exemplo, eu vou ter que fazer algumas configurações a mais, porque em ambos ambientes, no iOS e no Android, eles lidam com fotos, por exemplo, de forma diferente, né? Com armazenamento de imagem de forma diferente. Digamos que eu queira utilizar fontes personalizadas na minha aplicação. Também, se eu for usar sem o Expo, eu vou ter que fazer algumas configurações adicionais, né? Vou levar um tempinho ali para configurar, porque cada ambiente tem um esquema, uma maneira diferente de lidar com fontes. Com o Expo, ele cuida para a gente dessas configurações, então a gente utiliza APIs do próprio Expo, de fonte, de câmera, por exemplo, que ele faz todas as configurações para a gente, e a gente pode ir direto para aquilo que interessa, que é utilizar a API para conseguir fazer a funcionalidade e implementar a funcionalidade que a gente quer e deseja para nossa aplicação. E aí, de novo, né, produtividade, né, porque a gente evita fazer e não tem que se preocupar, na verdade, em fazer essas configurações no nosso projeto, e o Expo lida e cuida de tudo isso para a gente, tá? Então, por isso que nós, então, vamos utilizar o Expo, porque ele vai dar um booster aí na nossa produtividade, vai aumentar demais a produtividade aí enquanto a gente coda o projeto. E aí a próxima pergunta é por que a gente vai usar o TypeScript aqui durante o desenvolvimento do nosso projeto. Primeiro, o TypeScript, o que ele é? Ele é um superset que adiciona no nosso projeto tipagem. E a tipagem ela é super importante quando você trabalha em equipe, por exemplo, né, porque você te força a manter padrão, por exemplo, a declarar quais são as propriedades e os tipos, né, e a tipagem das propriedades de um objeto, os parâmetros de uma função, e aí quando outra pessoa for usar aquela função ou aquele objeto, ela não vai ter que tentar adivinhar e despender um tempo para entender, né? Na hora que ela chamar a propriedade ali, a IntelliSense ali do VS Code baseado na tipagem
daquela propriedade, né, daquele objeto em si, já vai te falar quais propriedades você tem que aquele objeto precisa, né, ou requer. A mesma coisa, se você estiver trabalhando sozinho, imagina que daqui 3 meses você precisa voltar e olhar para aquele código de novo, e aí você não tem TypeScript, e aí você fala, caramba, o que será que essa função tem mesmo? Quais são os parâmetros? Que tipo mesmo de propriedades ou de valores esse objeto armazena? Então, para você não ter isso, né, e não ter essas preocupações, o TypeScript é incrível. Eu, particularmente, desenvolvo todos os projetos utilizando TypeScript para ter esse padrão, para ter essa organização dentro do meu código, essa tipagem para me auxiliar em saber, né, quais são os parâmetros e tipos de parâmetros de uma função, propriedades que os objetos têm e assim por diante. Por isso que eu gosto muito do TypeScript e a gente também vai utilizar o TypeScript aqui na nossa aplicação. Beleza? Então, bora agora criar o nosso projeto aqui com o React Native utilizando o TypeScript. Show? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar o meu Discord por enquanto. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu já deixei no jeito uma pasta chamada NLW Together. Essa pasta aqui, ela tá vazia. Eu vou abrir ela aqui no meu terminal. Ó, vou segurar, arrastar ela aqui no terminal. Vou dar Enter, show. E agora que a gente tem o nosso ambiente pronto, lembra, né? O ambiente é instalar o Expo CLI, primeiro o Node, depois o Expo CLI, e já deixa instalado ou no iOS ou no seu Android, já deixa instalado também o Expo. No caso do Apple, né, você vai encontrar como Expo Go, e aqui no caso do Android está como Expo, tá? Instalou aí no seu dispositivo físico, eu recomendo que você utilize o físico, tá? Para que você não tenha uma coisa a mais aí rodando na máquina, até para não pesar tanto. E agora partimos então para a criação. Quando você instala, né, o Expo CLI, eu vou deixar o VS Code tá aberto aqui, inclusive, ó, tá? Tô com o VS Code limpinho aqui, sem nenhum projeto, e deixa eu deixar agora a pasta num canto, vou entrar nela aqui e o projeto aqui. E eu tô aqui no meu terminal também com essa pasta. Quando você instala o Expo na sua máquina, você tem esse comando disponível no seu terminal, que é o Expo. E aí, para a gente criar um projeto utilizando o Expo, né, com React Native, né, projeto React Native, utilizando o Expo, a gente executa Expo init, espaço e o nome do projeto, Gameplay, tá? Então, Expo init, que é para iniciar um novo projeto, espaço, Gameplay, é o nome do projeto. Vou dar Enter, e aí ele vai aparecer pra gente, ó, nota que ele já até criou uma pastinha lá, ele vai aparecer pra gente algumas opções, né? Eu posso criar um projeto totalmente vazio em branco, eu posso criar um projeto que tenha já, por exemplo, uma navegação, né, baseado em tabs, com TypeScript, mas eu quero criar um projeto em branco, porque a gente vai começar ele do total 0, mas eu quero utilizar tipagem no meu projeto já com TypeScript, então eu vou selecionar essa opção aqui, blank, e entre parênteses, TypeScript, vou dar Enter, e aí ele então vai começar a configurar o projeto para a gente. Claro, isso pode levar um tempinho, vai depender da conexão com a internet, leitura e escrita aí de disco, né? Mas logo, logo ele já vai finalizar. Pronto, finalizou aqui o nosso projeto, beleza? Maravilha. E agora que o nosso projeto está aqui já pronto e criado, eu posso pegar essa pastinha aqui, ó, segurar e arrastar ela para o VS Code. E aí temos o projeto aqui. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura de pastas e arquivos de um projeto React Native utilizando o Expo, beleza? Então a gente tem aqui uma pasta Expo, tracinho shared, tem aqui configurações, né, que o próprio Expo utiliza. Essa de assets fica algumas imagens, né, são recursos aqui, como por exemplo o ícone da aplicação, tem a tela de splash, que é aquela tela que aparece enquanto o app está sendo carregado, inclusive a gente vai colocar depois os ícones e a splash da nossa aplicação. Tem a pasta Node Modules, né, que são todas as bibliotecas que estão disponíveis aqui para o nosso app. O gitignore, né, é um arquivo do próprio Git, onde a gente coloca aqui quais arquivos a gente não quer que vá para o GitHub, né, como por exemplo a pasta Node Modules, que é uma pasta bem grande. E você não precisa enviar ela para o Git, nem é indicado fazer isso porque ela é uma pasta grande. E você consegue gerar essa pasta de novo, né, muito tranquilo, só rodando um npm install ou em Yarn. Então ela é uma pasta que pode ser gerada a qualquer momento, até porque ela é baseada no que tem dentro do package.json, né? Que a gente tem as bibliotecas que são dependências de desenvolvimento aqui e as de produção. E aqui a gente tem também
alguns scripts de inicialização. Aqui a gente tem o tsconfig, são configurações do TypeScript, né? Eu tenho esse arquivo yarn.lock porque eu uso aqui por padrão o yarn como gerenciador de pacotes, né? Quando você quando você instala o Node na sua máquina, vou dar um clear no terminal, você tem um npm para instalar pacotes, né? Como você instalou, por exemplo, o Expo CLI, né? Você fez a instalação do Expo CLI, por exemplo, né? Então você usou o npm install. Eu uso o yarn add e alguma coisa, né, para adicionar. Então são gerenciadores de pacotes. Caso você queira usar o yarn, você pode também acessar ele aqui, ó. Tá bom, direto do próprio site dele, é bem tranquilo a instalação. Tem aqui, ó, a parte de Get Starter, Installation, e tem aqui, você pode instalar ele, inclusive utilizando o npm, que é o Node Package Manager, que é o gerenciador padrão aí de pacotes do Node, tá? Também vai estar aqui na descrição o link da configuração, caso você queira fazer, beleza? Então, aqui, é por isso que ele me gera esse arquivo .lock. Então, a gente já viu aqui o Babel, que o Babel, na verdade, né, ele é um arquivo também super importante aqui, né, para cuidar aí do nosso código JavaScript, né, também para transpilar o código e etc. A gente tem aqui o package.json, que eu já falei, tsconfig yarn já falei. O app.json, a gente tem algumas configurações do app em si. Então tem aqui, por exemplo, configurações do Android, do iOS. A gente tem aqui dizendo aonde está o ícone, né? Que pasta está o ícone da aplicação, né? A splash e por aí vai. E o app.tsx é uma interface de exemplo que o próprio projeto traz aqui, né? Como padrão aqui para a gente executar a nossa aplicação. Bora executar a nossa aplicação, então, e aí eu vou refazer isso daqui do total zero, até para a gente entender essa sintaxe aqui e entender como que a gente constrói um arquivo, uma interface total do zero. Então, ó, eu já deixei o meu emulador aberto aqui e eu vou usar ele até para você conseguir ir visualizando aí o que a gente está fazendo. Opa, volta aqui, tá fugindo. O que a gente está fazendo aqui enquanto estamos codando. Uma coisa que eu gosto de fazer, ó, nota que se eu clicar aqui, ó, no VS Code, ó, meu emulador some. Não é que ele some, é que na verdade quando eu clico no VS Code, é o VS Code que está na frente dele, ó, né? Tem uma opção que eu gosto aqui no Android que é Alt barra de espaço, tá? Eu clico aqui no emulador, Alt barra de espaço, e eu gosto dessa opção Always on Top. Isso faz com que o emulador fique sempre na frente, ó. Agora, ó, se eu clico aqui no VS Code, ó, ele sempre fica na frente, beleza? Antes da gente mexer em qualquer coisa aqui, vamos executar o nosso projeto. Você pode continuar usando o terminal, né? Mas eu vou abrir aqui o próprio terminal que tem integrado no VS Code, ó, View, Terminal, beleza? Vou só diminuir ele que ele está bem grande, e aqui eu vou rodar o yarn, ou melhor, Expo Start, beleza? Vou rodar o comando Expo Start, vou dar Enter, e ele vai executar, então, a nossa aplicação. Nota que aqui, ó, ele gera um QR Code, e pode ser que, no teu caso, ele já abriu uma aba no navegador, né? Pode ser que isso tenha acontecido com você, e que bom. Maravilha, show. Caso não tenha acontecido isso com você, né, e eu deixei isso acontecer aqui de propósito, eu desabilitei isso aqui de propósito, porque pode ser que talvez não aconteça com você. Abriu direto aqui no terminal e não abriu uma aba no navegador, que eu prefiro até para visualizar, você vem aqui, ó, e aperta a tecla D, ó, tá vendo? Ó, press D para Show Development Tools, ó. Apertei a tecla D, ele abre no navegador. O que ele abre no navegador? Ele mostra aqui qual que é o endereço IP dessa própria máquina, porque lembra que eu disse que você pode debugar e utilizar o teu próprio dispositivo físico e você nem precisa de cabo, né? Basta estar conectado na mesma rede. E é por isso que tem que ter o Expo Client no seu celular. Por exemplo, aqui nesse emulador eu tenho ele, ó, lá, o Expo Go. Se eu abrir ele, ó, eu vou abrir ele, só pra gente visualizar. Ó, nota o seguinte, ó, se eu vier aqui, ó, e clicar aqui, ó, para copiar esse código e voltar para lá, ó, lá, ele já identificou, aí eu poderia clicar ali para fazer um reload. Ou você pode usar com o seu dispositivo físico, digitar isso daqui, tá, no navegador, copiar e voltar para o Expo Go do celular, ele já vai identificar que tem na área de transferência uma URL do Expo copiada.
Ou você pode simplesmente, caso o seu celular tenha, usar o QR Code, que dá no mesmo. Ele vai ler o QR Code e vai redirecionar para o app do Expo, tá bom? Então você pode instalar utilizando aqui a própria loja de aplicativos, tá? Do teu celular, do teu emulador ou do teu celular. Ou também, como eu disse, você pode abrir o navegador aqui do teu dispositivo, seja ele físico ou... O mais fácil é ir pela loja, como eu comentei. Mas você pode acessar esse endereço expo.io/tools. E aqui você tem aqui a opção, ó, Expo Client, aqui ó, Expo Go, aí você pode clicar aqui iOS ou Android, né, para você fazer o download, caso você queira fazer de um jeito mais manual, mas o mais fácil é ir pela loja. Outra coisa, se você estiver utilizando um emulador, você pode clicar aqui ó, no Run on Android Device ou iOS, que se caso o Expo não tiver instalado no dispositivo, ele já tenta instalar. Isso não acontece no físico, tá? No físico, você tem que ir lá na loja de aplicativo e instalar. No emulador, caso não tenha, ele até instala para você na primeira vez, tá? Caso também não consiga instalar, é só repetir o mesmo procedimento que eu acabei de comentar, beleza? Então, bora lá, vou startar aqui, ó, vou dar um Run on Android Device Simulator, ele tá só pedindo permissão, vai lá, queridão, permissão é toda sua, deixa eu rodar de novo, né? E agora sim ele tá abrindo, ó. Só aguardar a execução rolar. Então ele agora começa esse processo, né, de pegar nossa aplicação e levar para o dispositivo. E olha lá, já apareceu a mensagem Open Up app.txt para começar a trabalhar com o seu app. Ele está falando desse arquivo aqui, né, que é o arquivo que já vem por padrão. Ó. Eu vou fechar esse terminal. O fato de fechar ele não vai parar o meu app, tá? Até porque ele cria, né, um servidorzinho aqui local, ó, e expõe o nosso endereço nessa porta para acessar o nosso app, seja pelo emulador ou pelo dispositivo físico, tá? Então eu vou só fechar aqui, ó, mas se eu voltar novamente aqui, ó, ele continua em execução, tá? Agora, se você clicasse aqui, ó, né, se você viesse aqui e clicasse, por exemplo, aqui, né, em Kill Terminal, aí sim mataria o servidor, né? Mas não é o caso, só vou dar um fechar ali, vou deixar o emulador aqui. Vou ocultar aqui do lado por enquanto, beleza? E agora eu vou te mostrar agora o que é o Fast Refresh. Deixa eu voltar aqui pro app. Olha só, essa é a frase que está aparecendo ali no app. Vamos mudar ela? E lembra que eu comentei que ela está dentro de um componente de texto, né? Ó, que está renderizando ali o texto em si. Vamos mudar aqui para Hello World NW Together. Show? Então, Hello World NW Together. Eu não salvei o arquivo ainda. Nota que tem uma bolinha ali. Quando ela tá assim é porque não salvou o arquivo. E eu quero que você note o seguinte, no momento que eu salvar, olha como vai ser rápida a atualização. 3, 2, 1, salvei. Nota que ele já identificou aqui, ó, refreshing. Ele já identificou que eu mudei o arquivo e olha lá, já apareceu o novo conteúdo. Isso daqui que é sensacional, muito rápido a atualização. Outra coisa também que é super importante você saber é que o React Native, ele utiliza o React, né, para a parte de desenvolvimento das interfaces, né? Até muita gente confunde, o React é a mesma coisa que o React Native. O React Native, ele disponibiliza, o React Native ele disponibiliza para a gente componentes nativos, text, view, image, touchable, opacity, button e por aí vai. O React Native disponibiliza elementos nativos. O React ele permite com que a gente utilize a síntese JSX para desenvolver interfaces pro mobile, para dispositivos mobile, para smartphone, tá? Tanto que se eu tirar o React aqui e salvar, olha o que vai acontecer. Erro, tá vendo? Porque ele não está conseguindo encontrar a variável React e o nosso componente, como usa JSX, que é essa sintaxe aqui, bem parecida com a marcação HTML, ela depende do React. Opa, cadê o React aqui, né? Por isso que a gente tem que manter ele aqui no topo. Se eu salvar, voltou a funcionar a nossa aplicação. Beleza? Show de bola. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar ele da frente por enquanto. Vou voltar aqui pro Notion. E vou marcar aqui o seguinte, que a gente já acabou de criar aqui um projeto React Native com TypeScript. Vamos agora falar de alguns conceitos importantes, beleza? Vou dar um check aqui nesses conceitos importantes.
Bora falar deles agora. Deixa eu deixar posicionado aqui. Maravilha? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos refazer essa interface do zero, beleza? Vamos fazer ela do zero. Inclusive, esse app aqui, ele vem criado por padrão esse arquivo e a gente mantém ele aqui, tá? A gente mantém esse arquivo aqui porque a aplicação passa por ele primeiro, tá bom? Na hora de startar. Daqui a pouco a gente vai separar até a lógica, a organização da nossa aplicação, mas vamos focar nele aqui por enquanto para a gente entender alguns conceitos importantes, beleza? Então, primeiro, eu vou refazer totalmente essa interface, ó, tá? Para a gente ter ela do zero. Eu não vou salvar ainda, porque senão vai dar erro ali. Deixa eu deixar ele no topo novamente, fixo aqui, e vamos lá. Toda a interface, ela tem, né? A gente vai importar o React do próprio React, beleza? E aí toda a interface ela faz um export, nesse caso default, do app, beleza? Tem uma função e essa função ela tem que retornar algum componente, ok? Então ela tem que retornar algum componente. Que componente a gente vai retornar? Neste caso, vamos colocar, por exemplo, que vai retornar uma view com aquele texto dentro. Então eu vou importar aqui, ó, a view e o text do React Native, beleza? E aí eu vou pegar aqui então uma view e dentro da view eu vou importar aqui o próprio text com aquela mensagem de hello world. Aqui faltou o function. Export default function. Agora sim. Beleza? Então, hello world e aí a mesma mensagem nlw together. Beleza? Show. Tanto que agora se eu salvar, nota que a gente tem uma tela menor, ó, vou salvar, mas ó, só perdeu a estilização porque a gente apagou tudo e ela tá lá no cantinho ali, beleza? Então, vamos lá. Então a gente já viu o básico, né? Uma estrutura básica aqui, base de uma interface no React Native. A importação do React para a gente ter aqui a síntese JSX e a gente pode utilizar aqui elementos nativos, né? Pegando do React Native, que são aqueles elementos que eu falei que no momento ali que passa pelo JS Core, vai ser renderizado ali na plataforma o elemento nativo correspondente, né? Beleza. Qual que é o outro conceito que a gente tem aqui no React que é super importante de saber? Estado. Vamos começar pelo estado, beleza? E para a gente fazer o estado, vamos já começar a organizar a nossa aplicação. Quando eu vou desenvolver a aplicação mobile aqui com React Native, eu gosto de já sair organizando a nossa aplicação, criando primeiro uma pasta src, eu chamo ela de source, e dentro dessa pasta eu vou colocar o conteúdo da aplicação que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi. E aí eu deixo esses outros arquivos que já vêm, né, com a criação do projeto, que são arquivos de configuração, do lado de fora da pasta src, porque eu sei tudo que está dentro da src foi aquilo que de fato eu criei e não aquilo que é de configuração ou que veio com a aplicação. Aqui dentro eu vou criar uma pasta screens, beleza? E dentro dessa pasta screens eu vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui, por exemplo, vamos chamar de sign-in, que vai ser a interface que a gente vai desenvolver aqui, beleza? Então eu tenho src, dentro da src screen e aqui dentro sign-in. E aí eu tô com essas pastas, ela tá com esses íconezinhos porque eu tô usando o Material Icon Theme. Eu estou usando essa extensão aqui, caso você queira utilizar também. Mas também junto com um link aqui de setup, tem um passo a passo aí de algumas configurações que você pode fazer no seu ambiente. Super opcional, não é obrigatório, tá? Fica a seu critério. Beleza? Show. E aqui dentro desse sign-in, eu gosto de criar dois arquivos. Eu chamo de index.tsx, e você já vai entender por quê. E o outro, eu crio como style.ts. Nesse index.tsx, eu defino a estrutura da minha interface. E nesse style, eu coloco as regras de estilo, de estilização da minha interface. Por que que um arquivo é tsx e o outro é ts? Esse é TS porque eu vou ter regra, eu vou ter só JavaScript aqui, né? E é onde eu vou definir aqui, claro, utilizando TypeScript, eu vou definir as regras visuais da minha interface. E aqui é TSX porque eu vou ter aqui componente sendo renderizado, por isso, ponto TSX, beleza? E aí eu vou fazer aquela estrutura, ó, import React, de dentro de React, vou importar aqui, a gente pode até pegar aqui, ó, vou copiar essa parte aqui, vou colocar, na verdade eu vou copiar tudo isso,
vem aqui e coloco aqui também. Eu só vou mudar aqui para sign in, beleza? E eu não vou fazer um export default, vou fazer só um export function e já vou te mostrar o porquê. E vou salvar, beleza? E agora, se eu voltar aqui para o meu app, ó, voltei para o meu app. Se eu voltar agora aqui, eu posso importar, ó, no lugar de eu pegar, eu vou apagar tudo que está aqui. E agora eu posso acessar aquela interface que eu acabei de criar, ó, através de /src, eu vou navegar pelas pastas, screens, sign in, e agora eu não preciso pegar index, né? Porque aqui eu tô dentro da pasta sign in. Aí eu poderia escolher qual arquivo eu quero. Bom, eu quero o index, porque o index é o arquivo que tem a minha interface, né? A estrutura da minha interface. Mas, por isso que eu coloquei como index. Eu posso colocar só aqui o nome da pasta, porque quando eu coloco só o nome da pasta, por padrão, ele vai carregar e vai procurar por um arquivo index dentro dela. E aí, como eu coloquei nesse index a estrutura da minha interface, então ele vai carregar ela para mim. E aqui eu posso usar o sign in e importar o sign in aqui dessa maneira. Olha só. Aí, como o sign in aqui eu não vou colocar nada dentro dele aqui, eu já posso colocar ele se auto-fechando aqui, porque tudo que eu tiver que fazer eu vou fazer nele próprio. E nota que a gente tem o mesmo resultado. Para você fazer um reload forçado da sua aplicação, por exemplo, eu quero recarregar forçado e não dependendo de atualizar, porque toda vez que eu dou um save ele atualiza, ó. Tá vendo, ó? Você pode vir aqui e apertar 2 vezes a tecla R, ó. R 2 vezes, ele faz o reload da aplicação também, ó. Ó, tá vendo? Tá fazendo o reload dela. Então, você tem essa opção. Outra opção para fazer o reload é vindo aqui no terminal e apertar R. Olha só. No terminal também é outra estratégia que você tem, outra opção para você recarregar a aplicação. Beleza? Ela tá lá atrás, meio que misturada com as coisas. A gente já vai com a barrinha de status, a gente já vai melhorar isso aí, beleza? Então, maravilha. Lembra que eu falei que nesse arquivo eu gosto de deixar ele separado para definir a estilização, né? Eu gosto de usar esse arquivo de forma separada para definir a estilização. Mas antes, né, deixa eu até comentar o seguinte. Lembra que eu falei que aqui eu vou usar export function e não export default? Porque se eu usar o export default aqui, nota que vai dar erro na minha aplicação, porque aí eu não posso usar chaves aqui, ó. Aí eu uso desse jeito. Tá? Muda basicamente a forma de importação. Agora, se eu colocar como export sem o default, ó, aí eu tenho que usar com chaves por volta. Por que eu gosto dessa forma aqui? Eu sinto que o código fica mais organizado, porque eu posso importar várias coisas que eu quiser dentro de um mesmo arquivo, estiver organizado por um assunto. E o VS Code, ele lidar melhor com o auto-import, né? Daqui a pouco a gente vai ver o auto-import, vou mostrar daqui a pouco, mas ele faz o auto-import e ele consegue encontrar o arquivo de uma forma mais tranquila. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o auto-import para você ver funcionando. Voltando aqui, lembra que eu disse que eu gosto de separar, né? Aqui no index eu deixo a estrutura da interface e no style eu deixo a estilização em si. Então eu gosto de criar aqui, pegando do React Native. Vou pegar aqui o Style Sheet, Style Sheet, beleza? E esse Style Sheet aqui, eu consigo criar, utilizando ele, um objeto que vai conter as regras de estilização da minha interface. Então eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um export const style. Então agora eu não vou exportar uma função, eu vou exportar um objeto aonde eu vou ter, então, a criação desse objeto de estilização. E aqui é como se fosse um JSON mesmo, ó. A gente cria aqui uma propriedade container, e aqui dentro dessa propriedade container, eu quero ter um flex de 1, flex 2.1, e aqui no React Native a gente utiliza flexbox, tá? Por padrão, flexbox já é o que já está setado e definido por padrão. A gente utiliza flexbox aqui no React Native para posicionamento de elementos. Então, estou dizendo, ó, flex de 1 para ocupar toda a tela. E para você ver que realmente ele vai ocupar toda a tela, eu vou colocar um background aqui como vermelho. E aí, o que difere do CSS da web, por exemplo, é que lá a gente colocaria assim, né? Ó, background assim na web, né? Aqui a gente coloca com Pascal Case, né? A gente coloca junto, né? A gente escreve junto, colocando aqui a letra maiúscula primeira. E como isso é um texto, né? O nome da cor como um texto, eu estou setando ela como vermelho. Só para a gente já ver isso, ó, eu vou salvar
Deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula só para questão de organização. Vou vir aqui no meu index e eu vou importar aqui, ó, a minha estilização. Ó, vou fazer um import aqui de ponto barra styles e aí eu vou pegar o meu estilo. E agora a gente vai ver uma característica aqui do React Native, que são as propriedades, né? Eu posso passar para um componente eu posso passar propriedades. Por exemplo, a view, todo elemento React Native tem uma propriedade de style, que eu posso passar aqui. Inline as estilização, por exemplo, ó, flex de 1, background color, e eu passo aqui red, por exemplo, ó, tá vendo? Mudou de cor lá, tá vendo? Aí digamos que eu queira que o texto fique no centro, aí eu passo ó, um align content center e um justify content, deixa eu tirar ele aqui da frente, ó, e um justify content center, ou seja, fica alinhado para mim na horizontal e na vertical no centro. Se eu salvar, olha lá, na verdade aqui é align items e não content. Agora sim. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho o texto exatamente no centro, na vertical e na horizontal. Beleza? Então, a gente consegue passar o objeto aqui, mas, como eu disse, eu tento evitar, só quando são poucas propriedades eu faço por aqui, mas quando são muitas, né, eu gosto de separar isso nesse objeto à parte, e agora eu pego dele aqui, ó, styles, ponto, e lá dentro tem um container que eu acabei de criar. Eu vou salvar, né? Eu fiquei com a cor vermelha, mas vou voltar aqui e vou tirar ela e vou deixar o Justify Content Center. Ó, nota que ele já vai alinhar para mim ali na vertical e agora o Align Items para eu alinhar na horizontal também, beleza? Então a gente já viu aqui também esse conceito de propriedade. Show? Então, agora vamos falar do estado, né? Eu acabei colocando o estado aqui, que eu tinha marcado ele, mas bora falar dele agora. Show! Marcado aqui o estado já, porque a gente vai falar dele. No React, a gente pode criar estados para armazenar valores e a gente pode fazer com que a nossa interface ela reaja a esse estado, a mudança desse estado. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui ó, do React e vou pegar o input, por exemplo. Ou melhor, o text input, beleza? Vou pegar o text input aqui e vou passar aqui, ó, esse text input aqui embaixo, beleza? Ó, vou salvar e a gente não consegue visualizar muito dele ali. Vamos criar uma estilização para ele aqui, ó. Então eu vou criar aqui o text, vou chamar ele de input apenas. Eu vou colocar aqui que ele tem uma altura de 50 e tem um width de 200. Tá? E vou colocar aqui um border de 2 pixels, só para a gente conseguir ver ele. E vou passar aqui para ele, ó, lá de dentro do styles que a gente tem agora o input. Tá vendo? Ó, a gente consegue acessar as propriedades, vou salvar, ele tá ali. Tá vendo? Ó? Tá ali o nosso input ali, ó. Deixa eu digitar ele. Beleza. Mas digamos que o que eu digitar ali, eu quero que apareça no lugar dessa frase aqui de baixo, ó. Eu quero que apareça aqui. Você digitou 2 pontos e aqui o que a pessoa digitou, ó. Tá vendo? Eu quero que apareça aqui o que eu tô digitando ali no input. Então eu posso, aqui do React, tá? E isso tá no React porque não é uma coisa exclusiva do React Native, tá? Mas isso também tá disponível para o React Web, por exemplo. Eu posso pegar aqui o state, use state, tá? E esse use state, utilizando ele, eu posso criar um estado aqui para minha interface. E eu faço isso geralmente aqui no começo, dentro da função, mas no começo da minha função. Então eu crio uma consta, um vetor, tá? E esse vetor ele recebe aqui de um use state. E aqui eu digo qual que é o valor inicial desse use state. E aí eu vou colocar aqui o valor inicial vai ser um valor em branco, tá? Não vai ser nada. Show? E aqui eu posso passar para o meu use state 2 coisas. Primeiro, o nome do estado. Eu vou chamar aqui de texto, ó, text, ok? E aqui, o segundo, eu passo qual é a função que atualiza o meu estado. Meu estado, que é set text, beleza? Então, geralmente a gente segue esse padrãozinho, começando com set, né, que é a função que atualiza o meu estado. E o nome, né, do estado em si. Meu estado é text e a função que vai atualizar ele chama-se set text. E aqui eu digo qual que é o valor inicial dele, né? Se eu colocar Rodrigo aqui, é o valor inicial dele, beleza? E agora eu posso colocar o valor do meu estado aqui, por exemplo, ó, utilizando
chaves, tá? Por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, tudo que está dentro do return, lembra que é o nosso componente, né? São elementos aqui usando o JSX. Então aqui eu estou colocando chaves para trazer conteúdo JavaScript para cá, tá bom? Então por isso que eu vou colocar o text aqui, ó. Se eu notar, ó, ele vai colocar lá que eu digitei Rodrigo, porque é o estado inicial, é o valor inicial do meu estado. Se eu deixar como uma string vazia, olha só, ele vai aparecer somente 3 pontos e, inclusive, eu vou tirar esses 3 pontos. Olha lá. Beleza? Mas digamos que eu queira, quando eu digitar qualquer coisa aqui, eu quero então que meu estado seja atualizado e, consequentemente, mude aqui o valor desse estado para aparecer ali. Então, ó, eu vou quebrar aqui a linha só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui para o text input, ele tem uma função, uma propriedade que chama onChangedText. O que essa função faz? Ela fica observando o text input e toda vez que o valor muda, toda vez que o valor muda do text input, então ele mostra pra gente o que mudou. E para você ver isso, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir o terminal aqui e eu vou colocar aqui o seguinte, ó, console log. Só isso, ó. O que isso faz basicamente? É a mesma coisa do que fazer assim, ó. Tá? É a mesma coisa do que fazer isso aqui, ó, text e passar aqui text, ou melhor, value. Vou colocar como value. O que é isso aqui, ó? O onChangedText, ele fica observando toda vez que a gente muda o valor. Aí ele armazena nessa variável, e essa variável aqui eu consigo utilizar ela através de uma arrow function, passando por uma função, nesse caso, para o console.log. Então, eu estou repassando para o console.log qual é o novo valor do onChangedText, que ele fica observando a cada mudança dele, ó. Por que eu estou fazendo desse jeito? Ó, vou salvar, fica olhando aqui embaixo na hora que eu digitar, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Nota que ele disparou, ó, eu digitei Rodrigo e ele disparou 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó? A cada vez que eu fui digitando as letras, ele foi disparando, ele fica observando, né, a mudança de fato desse text input, certo? Só que eu não vou fazer gerar para ele guardar dentro do console.log, né? O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, guarda no estado. Aí eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó, o setText, beleza? Que basicamente ele vai fazer... Essa é a syntax, a short syntax, né, que é a forma resumida, né? Eu poderia fazer assim de novo, né, ó, value, aí pega um novo valor e passa para o setText, passando esse valor. Poderia fazer desse jeito. Mas, ó, vou salvar para você ver, ó, se eu vim aqui e apagar, ó, opa, apagar aqui não, né? Apagar aqui, ó, Olha lá, tá vendo? Ó, tô digitando Rodrigo, olha lá, tá aparecendo ali pra gente. Mas a forma resumida, a gente pode fazer assim, ó. Que o próprio React, ele entende que ele deve pegar o novo valor que tá no text input e passar pro estado. E vou salvar, ó. Agora, se eu notar, ó, vou até atualizar a aplicação novamente, ó. Vou aqui pelo terminal dar um Rzinho. Vou fechar o terminal agora. Ó, tá vazio. Se eu vir aqui e digitar Rodrigo, tá vendo, ó? Ó, qualquer coisa que eu digito lá, ele vai aparecer. Se eu digitar aqui, por exemplo, tome água. Sei lá, né? Água. Pronto. Tá vendo? Então ele vai aparecer ali. Feliz da vida. Tá vendo? Então, que a gente digitar ali, ele vai aparecer. Por quê? Porque esse onChange, ele fica observando. Toda vez que muda o conteúdo do text input, ele passa para a função que atualiza o nosso estado. E aqui a gente está usando o nosso estado. E aí, a nossa interface, ela responde às alterações de estado, né? Elas reagem às alterações de estado, beleza? Então, a gente pode usar estados aqui para armazenar valores que a gente queira utilizar nas nossas interfaces, nos nossos componentes, para que o nosso componente responda, né? Reaja à alteração desse estado, beleza? Então a gente viu outro conceito importante aqui, que é o de estado. E agora, bora falar de componentes, tá bom? E para falar de componentes, a gente já vai fazer então a própria sign-in, a própria tela aqui de sign-in da nossa aplicação, para a gente poder falar de componente, já codando a primeira interface
do nosso app. E junto com esse vídeo, eu vou deixar também essa pasta aqui, ó, assets_gameplay. Eu vou deixar o link aqui junto com o vídeo para você fazer download dessa pasta, que tem os assets da nossa aplicação. Então, o que você vai fazer? Ó, você vai pegar essa pasta aqui, ó, deixa eu abrir aqui o projeto. Ó, você vai abrir aqui, e aí essa pasta você vai segurar e vai arrastar aqui, ó, na raiz do projeto. E aí você vai dar na verdade, copy folder não. Ou melhor, ó, entro na assets, copio aqui, ó, seguro e arrasto para cá. Aí ele vai pedir para substituir, eu dou um replace, vou trocar todos, replace. E aqui, ó, basicamente é o ícone da nossa aplicação, a splash da nossa aplicação, o ícone da nossa aplicação, tá? E agora dentro dessa SRC, a gente vai jogar essa outra pasta aqui, ó, SRC, assets, beleza? Ó, assets. E aí a gente vai pegar e jogar esse assets dentro da SRC. Por que a gente tem dois assets? E por que eu gosto de ter dois assets? Esse é o assets de coisas do app como um todo, né? Splash, ícone e tal. E esse assets, eu gosto de usar ele para específico que eu criei. Os assets que eu trouxe para a aplicação. Ícones e por aí vai. Imagens e por aí vai. Então, tem aqui por enquanto o íconezinho do Discord, por exemplo. Em PNG a gente vai usar como SVG depois, tá? Tranquilo. Amanhã a gente vai falar na próxima aula sobre SVG também, ó, já o spoiler aí dos próximos tópicos. E beleza, tem essas imagenzinhas por enquanto. Essa daqui, então, ó, pode apagar ela. Vou apagar ela e deixa eu também apagar ela, inclusive, que a gente nem vai usar ela. Beleza? Então, show. Agora, ó, se a gente notar, a Splash já vai estar funcionando. Bora testar a Splash? Ó, vou dar um reload na aplicação. Vamos ver se a Splash... para a Splash funcionar, nota que nem apareceu, né? A gente tem que parar a aplicação. Ó, dei um Ctrl C para dar um stop ali no server. E vou rodar de novo o Expo Start para ele iniciar de novo o projeto, recarregando os novos assets. Aí eu posso dar um D aqui, ó, para abrir de novo o navegador. Deixa eu fechar esse que estava. E dou um Run novamente aqui, ó. Deixa eu só conceder a permissão. Dou um Run novamente para ele executar no emulador e deixa eu fechar aqui para executar tudo desde o início, ó. Ó, já tá abrindo. Esse daqui é o do Expo mesmo. Vamos aguardar. Ele tá todo branco, tá vendo? Ó, apareceu o logo ali da nossa aplicação, olha só, apareceu o logo, mas tá todo branco. Mas já tá aparecendo ali a Splash, né? Por que o nosso logo tá todo branco? Se a gente notar, esse nosso... A Splash em si... Deixa eu voltar aqui pro código. Ó. A própria Splash, ela é transparente, ó. É uma imagem que tem transparência, tá? E aí, como que eu peguei a Splash? Como que eu peguei o ícone? E aí fica a dica também para vocês, né? Eu acessei basicamente, né, o Figma. Deixa eu abrir ele aqui. Nem sei porque que fechei. Mas enfim, deixa eu carregar ele aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu peguei, por exemplo, aqui a tela de Splash, beleza? E aí você pode pesquisar por Expo Splash Screen. E aqui na documentação do Expo, ó, eu vou te mostrar que tem as medidas, ó. Você pode vir aqui, ó, em Figma Template e tem as medidas. Então facilita demais quando você quiser fazer seu próprio Splash. Tá vendo, ó? Você tem a medida de ícone, você tem a medida do Adaptive Icon, tá? Você tem... Inclusive tem alguma outra pessoa aqui, ó, nesse exato momento. Olha lá, o mouse. Tá vendo? Você tem aqui o Icon, o Adaptive Icon e as dimensões da Splash. Então, baseado nisso, eu montei, tá? A Splash, ó, tem aqui a dimensão dela, do ícone, do Adaptive Icon e do Icon em si. E aí eu montei a Splash, só que aí eu levei ela de uma forma transparente. E aí a gente consegue mudar a cor de fundo da Splash pelo código aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui no app.json a gente tem configurações da aplicação? E uma dessas configurações que a gente pode também customizar é a cor do app, ó. E aí eu vou vir aqui no app em si, no protótipo, e eu vou pegar aqui, ó, qual que é essa cor, por exemplo. Aí eu venho aqui, ó, e essa cor é essa cor, deixa eu pegar a cor daqui, mais fácil, ó. Tá? Vou pegar aqui essa cor, show, venho aqui, e aqui background color, aqui na Splash, no lugar de ficar branco, eu vou trocar por essa cor, beleza? E aí, vou salvar, na verdade é 070B24. Ó, vou salvar.
Beleza? E agora, ó, eu vou fazer um reload novamente aqui. Pode ser pelo terminal mesmo, ó, só para recarregar o app. Vou subir um pouquinho ele aqui. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu cancelar tudo aqui, dar um Ctrl C. Clear. Expo. Start novamente. Para rodar, ó, vou vir aqui no terminal, porque eu não preciso só dar um reload aqui, ó, no terminal, no navegador, né, para não ter que abrir de novo. Ó, vou fechar tudo, só pra gente ver a nossa splash sendo executada desde o início. Vou executar novamente. Olha lá, então, primeiro logo do Expo, né, total, e aí vai entrar, olha lá, né, massa, apareceu nossa splash, olha só que legal, já com o fundo, com a cor que a gente setou, sensacional. Deixa eu até dar uma olhada aqui, pegar exatamente essa cor, tá? Até uma dica, tá? Uma dica é, quando você acessar o link do protótipo, vem aqui, clica nessa opção e vem nessa opção de Duplicate to your Draft. Porque se você quiser ter uma cópia do protótipo no seu Figma, né? E aí você pode ter uma conta no Figma, é gratuito e tal. Aí você pode criar uma cópia do protótipo pro teu Figma, né? Ter uma cópia dele no seu Figma. Porque aqui, né? A gente não consegue editar e mexer em muita coisa, porque ele está, ó, somente de visualização. Clicando aqui, ó, em Duplicate to or Draft, ele aparece aqui, ó, que foi duplicado nos meus rascunhos. Eu posso dar um Open aqui. E olha só, agora eu tenho mais opções, né? Eu tenho mais liberdade de mexer nas coisas, ó. Inclusive eu posso até, ó, criar um quadradinho aqui. E por enquanto eu vou pegar essa corzinha aqui mesmo, ó, esse azul. Vamos ver que cor que é, ó. Na verdade é essa cor aqui. Então você tá essa cor aqui. Beleza? E fechou. Então, deixa eu já dar um check que foi rápido a nossa splash, né? Bora agora fazer a nossa tela de sign-in e aí eu já vou falar de componentes, tá legal? Então, bora lá. Bora para nossa tela de sign-in. Vou dar um close all para fechar tudo, beleza? E aqui dentro da SRC Screen, dentro aqui do index, o que a gente vai ter? Vamos já deixar meio que no jeito e aí quando for falar de componente, as coisas já vão se encaixando. Então, ó, eu vou apagar tudo aqui. Vou deixar só esse container. A gente vai ter aqui uma image. E aí a gente vai... Vamos já importar aqui, né? Como a gente vai importar várias coisas, eu gosto de quebrar assim, para não ficar uma linha de código muito extensa. A gente vai ter uma view, vai ter um text, vai ter text input não, vai ter uma image. E por enquanto é isso. Então, logo aqui abaixo, a gente vai ter a nossa imagem. E a imagem, a gente coloca para ela uma propriedade de source. Beleza? E aqui eu vou importar a nossa imagem. Vou importar ela como sendo illustration img, tá? De dentro de dois pontos barra para a gente voltar mais uma, assets, a gente vai pegar essa de ilustrações, beleza? Essa de illustration. Nota que aqui ele está dando esse erro aqui. Se eu passar o mouse, nota que ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou conseguindo entender, encontrar isso daqui como módulo, né? Por padrão, quando a gente está usando TypeScript no React Native, ele não consegue definir, né, a tipagem dessa importação. E aí, para resolver isso, aqui dentro da pasta SRC, na raiz a gente pode criar uma pasta /types, que a gente pode definir as tipagens daquilo que a gente quer com o TypeScript. E, por exemplo, eu vou definir aqui que para todo arquivo PNG, e aí eu coloco aqui um .d, né, .ts, que é de tipagem, né, para eu definir a tipagem. Então eu coloco aqui simplesmente um declare modules, que todo arquivo, por isso do asterisco, todo arquivo que termina com .png, né? Então isso já é o suficiente. Se eu voltar para o código, ó, já não está mais dando aquele errinho. Então eu gosto de ter essa pasta @types só para eu deixar centralizada ali as tipagens da minha aplicação, ok? E agora esse illustration eu coloco aqui para minha imagem. Eu vou salvar e olha só, já está a imagem aparecendo ali na aplicação. Massa, né? Então a gente já tem a imagem ali. Simplesmente importei ela e aí eu coloco ela dentro do source para que essa imagem seja carregada. Beleza? Então, perfeito. Vamos também colocar aqui que a gente vai criar, não existe ainda, mas dentro do da nossa
nossa estilização de imagem, vamos colocar que a gente vai ter nele também um style, que vai ser style.image, tá? Inclusive, eu vou quebrar aqui, ó, para ficar mais organizado. Ele vai dar erro ali porque não existe essa propriedade ainda lá na nossa estilização. Vamos colocar aqui também uma view, que eu vou colocar essa view como style.content. Eu vou criar esse content lá também. Então, digamos que aqui seja a região de conteúdo da nossa aplicação. E uma view nada mais é do que um elemento para a gente agrupar, né? Criar grupos para movimentá-los, posicioná-los na interface. E aí a gente consegue aplicar, por exemplo, o posicionamento nele e, consequentemente, ele vai movimentar tudo que está dentro desse grupo, tá? Aqui a gente vai ter um texto. E aqui nesse texto eu já vou definir um estilo para ele, que eu vou chamar aqui styles.title. E aí o conteúdo desse texto vai ser isso daqui. Ó, organize suas jogatinas facilmente, beleza? Vou vir para cá e vou colar ele aqui, ó. Só que aí se a gente notar, né, ó, eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, e vou salvar. Olha o que vai acontecer. Nota que ele escreve o texto todo direto. Ele escreve o texto tudo na mesma linha, né? Porque ele não vai colocar a quebra aonde eu dei o enter aqui. Ele vai escrever tudo exatamente numa mesma linha. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, se eu escrever assim, dessa forma, colocando aqui entre chaves, tá? Colocando entre chaves com a crase, olha só. Só que aí fica um pouco zoado, né? É um jeito, mas fica um pouco zoado. Aí eu gosto de usar um hackzinho, que é fazer isso daqui, ó. Coloco dessa forma, /n, tá? E aí eu coloco os /n aonde eu quero que tenha quebra. E olha só, agora se eu salvar, olha lá, né? Aí eu já tenho cada um exatamente na quebra que eu quero. Então organize isso daqui, né? É um código ASCII, né? Padrão, né, para quebra de linha, /n e a mesma coisa aqui e por aí vai, beleza? E agora eu vou criar mais um texto, tá? E esse texto vai ter aquela outra frase, que é essa daqui, ó. Clico 2 vezes, mais fácil, né? Venho aqui e coloco. E a quebra dela acontece bem aqui. Posso copiar esse /n, coloco aqui. Vamos só organizar aqui melhor, né? E show. Beleza? Então, maravilha. Perfeito. Agora, vamos criar aqui também para esse texto uma estilização. Vou chamar ele de styles. Como sendo subtitle. Beleza? Maravilha. Então, temos aqui o image, temos aqui o content, temos aqui o title e temos aqui o subtitle. Bora agora para o estilo, para a gente começar a estilizar aqui a nossa interface. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou deixar aqui e eu já quero setar também um background color aqui na minha aplicação. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu até poderia colocar aqui a cor, né? Por exemplo, vou colocar aqui a cor Jogo da Velha, 0D, por exemplo, 133D e salvar, né? Dá boa, tá vendo, ó? Já deu um baita de um resultado. Só que imagina num futuro, se eu quisesse atualizar a cor de fundo. Eu teria que sair procurando em todos os lugares da minha aplicação para mudar as cores. Então eu gosto também, pensando numa arquitetura e num planejamento e numa organização bacana, eu gosto de criar uma pasta chamada Global. E dentro dessa pasta eu gosto de criar aqui uma pasta de styles, por exemplo. E aqui dentro dessa pasta de styles eu gosto de criar um arquivo chamado de theme. Beleza? O que fica dentro desse Global? Coisas que eu quero compartilhar com a minha aplicação toda. No caso, o tema, por exemplo. Aí aqui eu gosto de criar um const theme, né? Poderia até colocar assim, um export const theme, já fazer a exportação ali. E aqui dentro eu coloco colors, ok? E aqui dentro eu vou começar colocando a cor de background, que vai ser essa daqui. 0D, 133D, tá? E aí conforme a gente vai precisando de outras fontes, a gente vai de outras cores, eu vou incluindo aqui. E aí a vantagem é que agora, quando eu precisar usar cor, por exemplo aqui, eu vou importar, ó, import styles, ou melhor, tema. Deixa eu te mostrar o auto-import, ó. Isso daqui que é o auto-import, ó. Na hora que eu começar a digitar theme, ó, ele já apareceu aqui pra mim, eu dou um tab, olha lá. Ele fez o auto-import. Isso que é o auto-import que eu tinha comentado, né? E aí eu não preciso digitar tudo desde o início ali, né? E aí dentro do meu tema eu quero pegar... Deixa eu mudar aqui para colors e não color.
Ó, eu vou deixar como colors, porque são várias cores que eu vou ter ali dentro. Então, colors, ponto, por enquanto eu só tenho background. Nota que continua a mesma coisa. Então, sempre quando eu vou usar cor, eu gosto de centralizar ela num arquivo, porque se num futuro eu precisar mudar as cores, eu mudo no único lugar, beleza? Eu vou também já definir aqui uma outra cor, que eu vou chamar ela de reading, tá? E eu tô me baseando aqui no Figma. Se eu pegar, por exemplo, ó, esse texto e olhar aqui, qual que é o nome da cor, ó? Eu clico aqui, olha lá. É cor de reading, né? De leitura, digamos, ou cabeçalho, enfim. Então, vou usar os mesmos nomes ali que o Thiago criou também ali o nome das cores, tá? Para bater total aí com o protótipo, ó. É DDE3F0, beleza? E agora aqui, ó, voltando para o nosso estilo, eu vou no lugar, não vai ter esse input, né? Vamos já começar a fazer agora aqui a parte do texto em si. Mas antes do texto, vamos já deixar a imagem belezinha. Então aqui para a imagem, a gente vai colocar uma largura de 100%, e aí como a gente está usando aqui o percent, né, o percentual, que é um caractere de texto, o número é, né, junto com o 100, que é o número, vai entre aspas simples. Vírgula, vou salvar, olha lá, ele já vai encaixar na largura da tela. E aí só para garantir, eu vou definir aqui que a altura vai ser de 360. Ó, não vai ter tanta influência, né, porque está proporcional, mas eu vou vir aqui, ó, no index, e a gente pode setar para a imagem uma propriedade que chama resize mode. Eu vou setar aqui como stretch para garantir aí que ela fique bem ajustadinha aí ao que eu defini de tamanho, ok? Voltando aqui, eu também vou tirar aqui, bom, vou deixar assim por enquanto, tranquilo. Vou pôr aqui uma vírgula e vamos pro title. Então, para o title, vou começar setando para ele uma cor. Theme.colors, aquela cor que a gente definiu, que é uma cor meio gelo, olha lá. Vamos colocar um text align como center, para o texto ficar centralizado. E o font size dele, que é o tamanho da fonte, como 40. Olha lá, já ficou bem grande, tá? Por mais que ali, no protótipo, tá usando uma fonte específica, né? Amanhã, spoiler de amanhã, eu vou mostrar como que a gente customiza fontes, tá? Por agora, a gente não vai customizar, mas amanhã a gente vai colocar essa fonte personalizada. Beleza, então, font size, margem bottom, eu vou setar aqui como 16. E vou setar também aqui, por enquanto é isso, né? O margem bottom, vou salvar, porque 16, né? Se eu olhar aqui, ó, esse texto aqui, ó, deste tem 16, beleza? Agora vamos pro i, ele tem ali um tamanho de 40, tá vendo? Show? Beleza, bora lá seguir. Tá tomando forma. Agora, vamos pro subtitle. E conforme eu vou fazendo, ó, você vai notando que aqui ele vai parando de dar os erros. Inclusive, eu pulei o content, né? Deixa eu fazer do subtitle, e aí a gente já faz o do content. Vou setar aqui um color como theme.colors também, mesma cor. O font size é menor, é de 15. E o text align também, vamos setar aqui como centro. E o margin bottom, neste caso, deixa eu só lembrar aqui, é de 64. Tá vendo? Ó? Eu uso o Alt aqui para ver o espaçamento entre um elemento e outro no Figma. 64. Show. Beleza, já temos ali o detalhe. Agora vamos fazer aqui do content, e eu vou fazer o content bem aqui, ó. Content. E aí pro content eu vou colocar, por enquanto, para ele, um margem top de -40. Para o texto subir ali, ó, próximo do pé, né? Porque se a gente olhar, ó, o texto tá ali bem próximo, né? Eu vou deixar ele, por enquanto, dessa forma aqui e show. Outra coisa, nota que lá em cima, como o fundo, né, da nossa tela, ele é escuro, não tá dando para ver com detalhes ali a barra, né, de status do usuário. A gente consegue, inclusive, personalizar essa barra de status. A gente pode vir aqui e importar a status bar, ok? E eu vou apagar esse estado, que a gente não vai usar ele por enquanto, tá? Então aqui, ó, a gente pode... E eu vou colocar antes da imagem a status bar. Ela é um elemento que se fecha nela mesmo, bem parecido com a imagem. E aqui a gente pode passar um bar style e passar aqui para ele, por exemplo, light content, que ele já vai deixar com a cor branca. Mas, se a gente notar, ele coloca um background. A gente pode passar aqui como background, como sendo transparent.
Olha lá, ele fica transparente. Só que aí ele não fica só transparente, mas como fica branco lá no fundo. Porque por padrão, o conteúdo passa a valer a partir da barra de status. A gente pode falar assim para ele, olha, eu quero que o conteúdo cole mesmo no limite ali do dispositivo, né, da tela. Aí eu posso usar para isso o Translucent. E olha lá, o conteúdo colou, né? E agora os elementos estão aparecendo por cima, porque aí o conteúdo está colando lá. Ok? Agora a gente vai fazer o nosso botão aqui da nossa aplicação, beleza? E para fazer o nosso botão, bora lá, vamos fazer ele aqui, ó. Então eu vou fazer ele logo abaixo aqui, ó, desse texto, tá? Então para fazer o botão, a gente pode importar, ó, eu vou tirar esse estado, como a gente não vai usar por enquanto, a gente pode importar aqui, ou melhor, vamos já fazer, né, na forma de componente. Então eu vou vir aqui, e aqui dentro da SRC, eu vou criar uma pasta com components, beleza? E aqui dentro da pasta components, a gente vai criar uma pasta button icon, tá? Porque eu vou chamar esse componente de button icon, ok? E dentro desse button icon, a gente vai ter um index.tsx, seguindo aquela mesma estrutura, e também vamos ter um style.ts. Dentro do style vai ficar os estilos, já posso importar aqui de dentro do React Native o style sheet, beleza? Já podemos deixar ele no jeito aqui. E já também fazer um export const styles é igual a stylesheet.create. E aí a gente já exporta o nosso objeto. E aí, de estilização. E dentro desse daqui, a gente vai fazer, de fato, o nosso componente. React, né? Pegando aqui do React. E a gente pode importar aqui também, de dentro do React Native, a gente pode importar o text, o image e também a view. Aqui faltou vírgula, que é o que a gente vai usar para fazer aqui esse nosso elemento. Vou já importar esse nosso componente. Já vou importar aqui o Discord IMG. Lá de dentro de assets, a gente vai usar o PNG por enquanto. Amanhã a gente vai ver como utilizar SVG, isso vai ser bem massa. E agora deixa eu pegar aqui o estilo, aqui, que a gente acabou de criar, que por enquanto está vazio, né? E aqui eu vou então criar a nossa função export function com o nome do nosso componente, que é button icon. Beleza? E vou fazer o return aqui, então, do nosso componente, que vai ser uma view, beleza? E aqui dentro dessa view, ou melhor, ao invés de usar a view, eu vou usar a view, mas também vou usar um touchable opacity, que é um elemento de clique, tá? E aí eu vou usar ele primeiro, por volta de todo mundo. Aí eu vou criar uma view com um estilo que eu vou chamar de style como icon wrapper. Por que eu vou criar essa div? Porque o nosso ícone, ó, se eu pegar um quadradinho e desenhar ele aqui, ó, ele tem 56 por 56, ó. E aí dentro dele eu quero posicionar o ícone bem no centro disso. Então eu vou envolver a imagem por volta. Então eu vou colocar aqui view, ou melhor, agora a image source. E aí eu vou colocar aqui, pegando do style, ponto, a nossa, eu vou chamar de icon. Na verdade, aqui é o Discord image e o style como sendo esse daqui. Beleza? Então temos o icon wrapper e o icon em si. E aqui a gente vai ter também um estilo, que eu vou chamar esse estilo de container. Beleza? E aqui eu vou ter também um texto, que eu vou colocar um style, e aí vai chamar title, e eu vou colocar aqui exatamente o que tem ali, que é entrar com Discord. Entrar com Discord, beleza? Vou salvar. Só para a gente conseguir visualizar como está ficando, eu vou vir aqui e vou importar esse componente que a gente acabou de fazer, que é o button icon. Ela já fez o auto-import para mim. E aqui embaixo eu vou passar o button icon dessa forma, e olha lá, já está aparecendo o nosso botãozinho. Essa é a vantagem, né, da gente trabalhar com componentização. A gente tem o nosso elemento aqui construído, né, nosso componente construído e centralizado aqui. Quando eu quiser reaproveitar ele aqui ou em qualquer outro lugar, ó,
é só eu reutilizar ele. Então a gente ganha muito nessa questão de reutilização. Agora bora estilizar ele, né? Que ele tá bem feinho. A gente definiu ali os estilos, agora bora definir então o visual dele, ó. Então o container a gente vai colocar para ocupar 100% da largura, tá? De tela. E também vamos colocar aqui para ele ter um height de 56. Tá? Então deixa eu colocar aqui, aqui é uma vírgula. Beleza? E esperar só ele carregar. Opa, aqui tem que ficar entre aspas, né, por conta do percentual. Show. Deixa eu recolher aqui do lado, né, deixar oculto, porque a gente ganha no espaço aqui. E agora, vamos definir aqui um background color. E aí essa cor, eu vou pegar lá do tema, ó, vou já usar o auto import aqui. Sim, ó. Ponto colors. Só que a gente só tem background e heading lá. E se a gente olhar, né, essa cor aqui, ela chama primary. E ela é, opa, deixa eu pegar o código aqui da cor. É essa cor aqui, ó. Eu vou copiar esse código. Vou vir para cá. Opa, aqui para o nosso tema global. Aqui no style. E vou acrescentar o primary aqui. Que é esse código de cor. Eu também já vou pegar aqui o line. Que vai ser... Se a gente notar aqui... Tirar isso daqui. Se a gente notar... A gente tem aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Vou copiar essa linha e também já definir essa cor aqui. Pronto. Beleza? Show. Vou vir aqui agora para o buttons e agora eu tenho ali o main. Ou melhor, primary, né? E aí como cor ali de fundo, beleza? Também vou fazer o seguinte. Além aqui desse background color, vou agora colocar o border radius e colocar como 8, que é o que está lá. E por padrão, os elementos, né? Como a gente utiliza aqui o Flexbox por padrão, aqui na verdade é border radius e não border color. Pronto. Por padrão, os elementos ficam um embaixo do outro. Então eu vou setar aqui ó, um flex direction como row para ficar um do lado do outro e já vou setar aqui também um align items como center para eles ficarem bem alinhadinhos. Vamos agora no title. Nosso title, eu vou colocar um flex de 1 para ele ocupar todo o resto, ó, isso vai fazer o botão esticar. E aí é legal a gente, pro botão não ficar colado ali nas laterais, a gente pode aplicar aqui nele, ó, um espaçamento, se a gente olhar, ele tá aqui desse lado, ó, 50, né? E aí a gente aplica o mesmo do outro lado também. Então aqui dentro de sign in, aqui em content, a gente coloca um padding na horizontal, né, dos lados de 50, 50. E aí já temos ali o espaçamento entre os botões, beleza? Voltando aqui, entre o botão em si, né? Voltando aqui, então, além desse flex pro nosso title, apesar que antes do nosso title, vamos lá. Aqui pro title, então, além desse flex, vamos já setar a cor content.colors como sendo aquela cor meio gelo. O font size dele é de 15. E vou já setar um text align para toda a região que ele ocupar, manter o texto ali no centro. E agora, aquele icon wrapper, eu vou setar aquele tamanho que eu comentei, que é 5,6. E a altura também é 56. A gente vai ver que ele vai meio que dar uma andada lá, só que aí a gente já faz um Justify Content Center e também um Align Center para ele ficar alinhadinho no centro, ó. E aí para aplicar aquela borda, ela é só do lado direito, ó. Então border right width, eu vou colocar de 1, que é o tamanho que está lá, e a gente seta um border color aqui com aquele theme colors.line. Beleza? Aí temos a linha lá e o ícone em si, a gente pode, só para garantir, colocar aqui o mesmo tamanho que está lá no protótipo, 24, e o height também como 24, como 18 na verdade. Salvou, beleza, não vai ter tanta influência porque a imagem já foi exportada nesse tamanho, legal? Então, show, então, olha só, a gente fez um componente aqui, né? Toda a regra desse componente, de estilização, enfim, está centralizada em um arquivo, e agora, né, se a gente quiser aproveitar esse arquivo, né, na verdade esse componente, ó, é só a gente reutilizar ele e a gente consegue aproveitar. Mas temos um pequeno detalhe. Por exemplo, se eu duplicar esse componente, digamos que eu queira usar esse componente em outra interface, ele sempre vai ficar com aquele nome entrar com Discord.
Digamos que eu queira ter a flexibilidade de mudar o título e aplicar e definir um título diferente em cada interface que eu utilizar esse botão. Então, olha só, a gente pode passar também, a gente já viu como que a gente passa propriedade para os componentes que a gente veio usando até aqui, por exemplo, o de imagem, a gente passou uma propriedade de source, de estilo para o status bar, a gente passou uma propriedade de estilo da barra, né, de background color, e a gente também pode passar aqui, quando a gente passa esses componentes, né, ou melhor, essas propriedades, por exemplo, o translucent, ele espera, se eu passar o mouse nele, ó, ele espera um valor booleano. Eu poderia fazer assim, igual a true, mas né, essa é a short syntax, né, a forma reduzida. Se você quer passar verdadeiro, pode já passar simplesmente assim que ele já entende que é igual a true, tá? Por isso que não coloquei um sinal de igual aqui a true. Agora, se fosse falso, ó, aí tá vendo? Voltou a ficar lá a barrinha branca. Mas aí no caso era só não colocar ele, né? Bom, então aqui para o nosso botão icon, a gente também pode definir propriedades para ele e recuperar essas propriedades para serem utilizadas aqui no componente C. Então eu posso criar um tipo, eu vou chamar de props e vou falar que o meu tipo é igual a um objeto e aqui dentro do objeto eu coloco quais propriedades eu quero que o meu botão tenha. Por exemplo, eu quero que ele tenha um title do tipo string. Nome da propriedade, 2 pontos, que tipo é. Você pode usar tanto type quanto interface, tá? Aí você não usa o sinalzinho de igual se for interface, ou você pode usar type e aí sinal de igual, tá? Eu vou usar type aqui agora porque eu acho que até fica mais semântico, né? A tipagem, e agora eu passo aqui, ó, 2 pontos props, e aí eu posso acessar aqui, ó, o title. E aí eu passo o title aqui, no lugar de ficar esse texto fixo, eu passo o title. Quando eu salvar, automaticamente os dois botões perdeu o texto. Se eu voltar lá, olha lá, eles já vão estar dando erro. E se eu passar o mouse por cima, olha o erro que está dando. Title is missing. Então ele está falando, olha, você esqueceu o tipo. Porque por padrão, todas as propriedades de uma tipagem, elas são obrigatórias. Agora, se eu colocar uma interrogação aqui, ó, e salvar e voltar lá para a interface, não está dando erro. Porque quando você coloca, quando você tem propriedades que você quer dizer que elas são opcionais, ou seja, pode ser, elas não são obrigatórias, você pode colocar com interrogação. Mas eu quero que o título seja obrigatório, tá? Eu quero que ele seja obrigatório. Então aqui eu posso passar agora, ó, customizado para cada botão. Digamos que aqui seja entrar, né, como estava com o Discord. E digamos que aqui seja outra coisa. Seja batata. Sei lá. Tá vendo? Ó, a gente tem o texto sendo exibido de forma diferente para cada botão. Legal? Então, nesse caso, eu vou deixar um só. Outra coisa aqui que a gente também pode analisar é entrar com o Discord. É isso mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vou dar Enter aqui, tá? Só para desestruturar e ficar mais organizado aqui o código. Tem uma propriedade aqui no botão, que eu posso, para esse Touchable Opacity, que eu posso passar para ele aqui, que é a seguinte, chama ou melhor, chama Opacity, Activity Opacity, essa propriedade. Aqui eu posso passar um valor de 0 até 1. Se eu passar como 0 e clicar no botão, ó, opacidade dele, ó, olha lá como ele ficou bem com opacidade. Se eu colocar 0.9, por exemplo, ou se eu colocar 1, ó, vou colocar o número 1, e clicar, nada de opacidade, ou seja, 100% de exibição, né, do conteúdo dele, e 0% é de 0 até 1. Agora se eu colocar, por exemplo, 0.5, e salvar e clicar, ó, isso equivale a 50% de opacidade. 0.7 equivale a 0.7 de opacidade. Mas eu gosto de trabalhar entre 7 e 9, eu acho que é 7 e 8 são valores legais, né? Porque o padrão dele, na minha opinião, ele faz uma opacidade muito grande, ó. Então eu gosto de deixar mais suave. Então, é essa propriedade. Mas digamos que eu não quisesse definir isso aqui, e eu quisesse definir isso lá no botão, na interface que está usando o componente. Eu vou tirar ele daqui, vou vir aqui, e se eu vier aqui e colocar ele aqui, ó, olha lá, ele está dando erro. E se eu passar o mouse sobre ele está dizendo que essa propriedade, Activity Opacity, ela não existe. E aí, por que isso acontece? Porque se a gente vier aqui no botão, a gente criou uma tipagem nossa personalizada, chamada props, e está falando que o nosso botão, ele tem as propriedades desse tipo. Qual é? Só title. Ele só conhece title. Por isso, a gente precisa dizer para ele assim, olha, eu quero que esse meu botão ele tenha todas as propriedades que um Touchable Opacity tem, mas aquilo que eu quero que ele tenha. Então eu posso importar aqui, além do Touchable Opacity,
eu posso importar o Touchable Opacity Props aqui. E aí eu pego esse Touchable Opacity Props e faço isso daqui, ó. Olha só. O que isso significa? Eu estou dizendo que as minhas propriedades, elas recebem todas as propriedades de um Touchable Opacity e mais as propriedades que eu defini aqui. E agora, se eu voltar aqui, não está dando erro. Mas, digamos que eu queira tirar a opacidade, eu colocar 1. Se eu clicar, ó, ele não continua respeitando. Por quê? Porque aqui dentro do meu botão, eu poderia acessar aqui, ó, o Touchable, ou melhor, o Activity Opacity, e passar o Activity Opacity aqui, ó. Eu vou até quebrar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de enxergar. Eu poderia passar ele aqui, ó. Ou melhor, passar aqui dessa forma, né, primeiro. E aí, ó, agora sim ele não tá funcionando, ó. Ó, agora sim. Mas imagina passar propriedade por propriedade do botão, daria muito trabalho, né? Passar, sei lá, tem 50 propriedades, você quer passar 50, daria muito trabalho. Por isso, aqui no React, ao invés de fazer isso, a gente pode fazer isso aqui, ó. 3 pontinhos REST, sempre depois de acessar as propriedades que você quer. O que isso significa? Olha, eu quero pegar o title e qualquer outra que você gostaria de pegar aqui específica, e todo o restante, ou seja, todo o resto que você tiver de propriedade, a gente pode pegar e recuperar e passar aqui para o Touchable Opacity. E agora, se eu notar, ó, continua rolando. Inclusive, agora eu posso vir por aqui e setar ponto 7 aqui, ó. Olha lá. Ó. Se eu clicar, olha lá, já tem o visual respeitando. Se eu colocar aqui, por exemplo, como 0, ó, tá vendo? Então agora eu... Opa, deixa eu tirar o zoom. Então agora eu tô passando aqui a propriedade customizada para o meu componente em si. E dessa forma, terminamos, né? Terminamos aqui a nossa interface. A nossa interface, claro, a gente vai amanhã melhorar a questão aqui das fontes e tudo mais, né? Colocando as fontes personalizadas, a gente vai continuar refinando, melhorando ainda mais essa tela de sign-in e, claro, fazendo as outras interfaces. Mas agora, deixa eu voltar aqui para o meu Notion, né? Então, a splash screen está finalizada, a sign-in screen está finalizada também, está finalizada, né? Tanto a de splash quanto a de sign-in. Bora agora fazer um recap aqui. Muito bem, o que a gente fez nessa aula? Nessa aula a gente passou aqui, ó, pelos fundamentos do React, ok? Então a gente viu o que é, entendeu o que é o React Native, a gente entendeu as características do React Native, a diferença, né, do desenvolvimento tradicional e por que faz tanto sentido o desenvolvimento multiplataforma com o React Native, que de fato renderiza e a gente tem interfaces nativas. A gente também viu o porquê e a vantagem da utilização do Expo para cuidar de toda a questão de configuração, né, de APIs nativas e de ambiente de desenvolvimento para a gente. E aí, então, a gente partiu aqui para o desenvolvimento da nossa aplicação. A gente primeiro entendeu, né, qual que é a estrutura JSX, e a gente começou fazendo aqui pelo nosso app, né, que é o ponto de entrada aqui da nossa aplicação, esse arquivo. A gente também viu que é uma boa prática a gente separar o código da nossa aplicação dentro de uma pasta SRC, por exemplo, e a gente vai manter essa organização até o fim. Independente do padrão, eu sempre gosto de dizer que o mais importante não é qual o padrão, mas é manter o padrão, né, até o fim, né, do projeto. Aqui a gente definiu um padrão, então por enquanto a gente tem uma pasta aqui global, e dentro dessa pasta global a gente tem uma pasta de styles. Por que eu crio uma pasta de style? Porque a gente pode ter várias coisas que vão ser compartilhadas, que não só estilos com toda a aplicação, né? E eu gosto de criar um arquivo de tema para centralizar as nossas cores, a gente vai fazer a mesma coisa amanhã para utilizar as fontes também, tá legal? Outra coisa também que eu gosto bastante aqui é de separar numa pasta de screen as nossas interfaces, que também são separadas por uma pasta. Então, por enquanto, a gente tem a de sign-in, e aqui a gente separou entre index e style. O index fica a estrutura da interface em si, e no style eu gosto de deixar separada a estilização. Inclusive, tem um espacinho a mais aqui. É bom que a gente já vai olhando se ficou algum detalhe aí para ser feito, ok? A gente viu também nessa aula como utilizar estado e para que o estado serve, né? Para a gente armazenar dados ali que, quando mudar esses dados, eles podem gerar, então, uma reação da nossa interface, né? A gente viu também sobre componentes, né, que já existem, que a gente pode utilizar e suas propriedades, mas também a gente viu como criar os nossos próprios componentes, seguindo a mesma estrutura que a gente faz para uma interface, né, separando em arquivo de interface e arquivo de estilo. Você pode fazer tudo no mesmo?
Pode, mas para o nosso app ficar bem organizadinho, eu gosto de fazer separado. Inclusive, a gente viu como passar propriedades para o nosso componente e também a gente viu como estender as propriedades que já de um componente específico. Por exemplo, a gente criou aqui um botão que ele é baseado num touchable opacity, que é um elemento de clique, né? De clique. E aí a gente criou um novo tipo, criamos um novo tipo que tem todas as propriedades que um touchable opacity tem e com as nossas propriedades customizadas, né? Então, a gente usou bastante TypeScript ao longo da nossa aplicação, né? E vai continuar usando até o fim. A gente viu também aqui uma divisão entre assets, que são como splash, ícone da nossa aplicação. Inclusive, fazendo um reload aqui no nosso app, a gente também desenvolveu a splash screen do nosso app nessa aula. E também a gente viu a separação dos assets internos nossos, né, como do próprio que a gente vai usar ao longo do app, né, como ícones, imagens e por aí vai. Também vimos como criar a nossa própria tipagem, legal? A gente viu como criar a nossa própria tipagem e basicamente é tudo isso que a gente viu durante essa aula. Esse é o recap da nossa aula de hoje. Espero que você tenha curtido bastante. E agora é hora de comemorar, mas para isso, claro, eu vou voltar aqui com a minha câmera. Parabéns! Agora é hora de comemorar, porque foi bastante intensa essa aula. E parabéns por você chegar até aqui. É um motivo de muita alegria para mim também saber que você chegou até aqui. E agora é hora então de comemorar. Porque realmente, né, como eu comentei, é bastante intenso, bastante conteúdo, mas comemore, né, você merece, parabéns. Né? Então, chegou a hora de revelar qual é o código. Deixa eu tirar o app aqui da frente, por enquanto, beleza? E eu vou subir aqui para ficar bem visível e o código da aula, né? Antes de liberar o código, olha só, eu já ia pulando aqui uma etapa. Antes de liberar o código, deixa eu já antecipar o que a gente vai ver amanhã. Amanhã a gente vai ver utilização de SVG. Até agora a gente usou PNG. A gente vai ver como utilizar SVG. E é muito bom por questão de performance também, né? Que são de fatos vetores, né? Fontes personalizadas, então como trazer fontes personalizadas para dentro da nossa aplicação. Você deve ter notado ali que tem uma fonte específica ali no app, na verdade tem mais de uma e vai ser muito massa. A gente já vai começar a implantar a parte de navegação no nosso app e trabalhar com listas horizontais, verticais e muito mais. Tudo isso é o que vem pela frente aí, né? Claro, né, dando tempo para a gente cumprir tudo isso, vai ser bastante intenso a nossa aula amanhã. Espero que você curta bastante, beleza? Então agora sim, vamos para o código para o desafio. E o código do desafio é Together. Poxa, nunca fez tanto sentido esse título, porque fato é que a gente está sempre junto. A gente está comprometido com você como comunidade em tudo isso para que não só você, mas que todos juntos possa ir para o próximo nível, né? Juntos a gente vai muito mais longe. E o NW, ele é um evento que foi feito, que é pensado para a comunidade se reunir, para a comunidade evoluir em unidade. Como eu disse, a gente vai muito mais longe junto. E esse sincronismo, ele é super importante, ele é fundamental para nossa evolução como um todo. Porque quando você reúne um time, uma galera que tem o mesmo objetivo, que é ir para o próximo nível em uma determinada tecnologia, stack, a gente acelera o nosso crescimento em unidade, né? E o nosso time inteiro da Rocket para de fazer exatamente tudo para colocar e se dedicar, né? Colocar todo o esforço e toda a dedicação na NLW. Toda a energia da equipe da Rocket agora é concentrada em ajudar cada dev a ir e chegar no próximo nível, sempre contribuindo um com o outro. Por isso, sempre que tiver oportunidade como essa, aproveite. Cada NLW é conteúdo e tem conteúdo inédito. Você vai acelerar a evolução de todo o ecossistema, porque quando você cresce, quem está ao seu redor, que é a comunidade, também pode crescer junto com você, e o contrário também. Quando a comunidade cresce, você também pode crescer com a comunidade. Por isso que a gente constrói e tem a NLW, que é muito significativa e relevante para nós e para a comunidade, para a gente evoluir junto. Beleza? Então,
Vejo você amanhã. Anota esse código com bastante carinho. Together é o código para o desafio. E aí, o código da aula de hoje já vai estar disponível no GitHub, separadinho lá pela branch. E eu vejo você amanhã.